Fala, motociclista diferenciado, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando mais um Tô de Moto, eu sou o Ângelo Viana, aqui nesse podcast diferentão para falar sobre duas rodas. A gente fala direto com quem curte o assunto e para você que ainda não gosta, porque a gente vai te convencer, fica tranquilo aí. Mas mais do que falar sobre o mundo das duas rodas, a gente gosta mesmo é de contar a história das pessoas. Pessoas que são interessantes, pessoas que são únicas, pessoas que são exclusivas, pessoas que são referência no mercado por aquilo que fazem para o mundo das duas rodas, conectados diretos à moto ou não. Esse é o caso. Como é o caso também do nosso convidado de hoje, uma pessoa para lá de especial. Eu diria que é uma pessoa, como é que eu vou falar? Um convidado lubrificante. Não ficou boa essa frase, né? Não, tá bom. Ficou uma merda. Mecanicamente falando. Mecanicamente falando, um convidado que é lubrificado. Vamos colocar assim. Silvinho da Repsol. Eu vou chamar de Silvinho da Repsol, hein? Silvinho Frasson. O cara da Repsol no Brasil. Você vai entender hoje. Então você já sacou que o assunto hoje é lubrificante. Óleo pra gente tirar de vez a sua dúvida em relação a algumas coisas. E tem mito, hein, cara? Tem bastante, cara. Deixa eu falar uma coisa. A gente tá falando o quê? Que já umas 2 horas que a gente tá aqui conversando? Mais ou menos. Então, entre café e entre aqui o início da gravação, já tem mais ou menos umas 2 horas que o Silvinho tá aqui. E a gente não para de falar sobre óleos, sobre mercado. E é o que você vai ouvir hoje nesse episódio especial, tá bom? Antes de começar, vamos lá, Douglas. Fala, pessoal, beleza? Mais um episódio começando aí. Tira a câmera de mim, faz favor, Quase, passou perto, ele fica dando o recado dele e a câmera fica em mim assim, eu fico assim. Ele fica concordando, toda vez é isso. Ele dá uma risadinha, ele olha aqui pra ver se tá trocado. Aí trocou. Agora eu olho ali no botão e já sei. Já tá sabendo. Já tô ligeiro. Vou bloquear aqui, né? Só pra sacanear. Vamos lá, pessoal. Quero comentários aí, tá? Então deixa as perguntas aí pro Silvio. É muito importante a participação de vocês. Então, comentários aí abaixo, mas sem bagunça, senão o bicho vai pegar pra vocês. Não, aí. Senão a gente exclui e bota você pra fora. A parada é simples aqui. Exatamente. Como diria um professor meu aqui, democracia, mas quem manda sou eu. Você entendeu? A gente tá aqui pra eliminar o atrito. Anota essa aí. Boa. Essa foi boa. Faça o CTA, queridão. Vamos lá, nosso canal do YouTube. Primeiramente, eu quero que vocês se inscrevam no canal, verifiquem a inscrição, pessoal. É muito importante verificar a inscrição. Torne-se membro para apoiar o nosso canal cada vez mais aí. Deixar o like também é muito importante para que chegue até mais pessoas. E ative o sininho, verifique o sininho também para sempre receber novos episódios aí. Fechou? E por enquanto é só. Boa. Ótimo. Antes da gente começar a falar, recado dos patrocinadores, Douglas. Repsol, uma das líderes mundiais em óleos e lubrificantes de alta performance, com tecnologia de ponta e inovação constante. A Repsol oferece produtos que garantem máxima proteção e eficiência para o seu motor e uma linha completa de produtos acessórios. Confie em quem entende do assunto. Repsol, a escolha dos apaixonados por performance. Máquina, uma marca criada para motociclistas e por motociclistas. Design minimalista, experimental e às vezes peculiar. A marca é referência na Europa em termos de design, riqueza de materiais e qualidade. Aliás, a gente está aqui com a máquina no nosso cenário. É um equipamento espetacular. E não só jaquetas, como calças, luvas, macacão, bolsas e acessórios. Tudo para deixar o seu momento em cima da moto ainda mais especial e seguro na cidade ou na estrada. Máquina, valeu demais pelo apoio. Brigadão. Cardo, cara, lado a lado com você na estrada desde 2004. O melhor intercomunicador merece o melhor motociclista. A Cardo foi a primeira empresa a lançar o sistema de intercomunicação, os famosos Scala Rider. E, cara, para você que curte usar isso aqui, não tem melhor. Cardo é Cardo. Cardo é sinal de qualidade, de estabilidade na comunicação. E o mais legal da Cardo é que ela tem um range de produtos gigantesco que vai desde produtos intercomunicadores a partir de R$ 990 até produtos mais específicos que chegam a R$6.000. Para você que anda em ambiente urbano, para você que anda em grupo, para você que curte ir para a estrada com mais gente,
esta aqui é a melhor solução. Sem dúvida, é o que eu uso e referencio. Cardo, valeu, muito obrigado, tamo junto. Black Boots. Se você quer referência de calçado com qualidade, com materiais, com riqueza de detalhes, tá aqui. Black Boots. Black Boots é sinal de qualidade e esmero de construção, uma marca também genuinamente brasileira que preza pelo processo de construção e principalmente pela qualidade final do produto. Black Boots, tamo junto, obrigado demais. Vamos lá. Wurth, uma gigante do setor químico, uma indústria que traz uma série de benefícios para o seu dia a dia enquanto motociclista, como, por exemplo, o reparador de pneus, que é algo que vai te tirar de muito perrengue por aí, o limpa viseira, que é esse produtinho azul aqui que eu adoro, que deixa a viseira completamente limpa, livre de gorduras, isso é muito importante, e o Water Off, que vai trazer uma hidrorrepelência, ou seja, ele tem a capacidade de tirar a água quando você toma aquela chuva na viseira. Isso aqui também é fundamental. Então, Wurth, muito obrigado por estar aqui com a gente e por apostar no Tô de Moto. Vamos lá. Beleza? Eu vou usar a frase que eu vi aqui agora, né? Hoje a gente está aqui para eliminar o atrito. Parte da lubrificação. Cara, nunca caiu tão bem uma frase aqui como caiu agora. Ó, Show de bola. obrigado de novo por ter aceitado o obrigado você. convite, cara. Eu sei que você veio, o Silvinho, lá do interior de São Paulo, cara, pegou trânsito, e eu sei o trânsito que você pega para entrar em São Paulo, cara. Obrigado pela atenção, pela disponibilidade, pela sua presença. Vocês vão ver que o Silvinho é um cara técnico, né? Não poderia ser diferente, né? Quando a gente traz... Aliás, esse é um critério aqui do Tô de Moto, né? A gente precisa trazer sempre pessoas que possam contribuir com o seu conhecimento. Qual que é a ideia aqui dos episódios? Você entrar, assistir o episódio e sair melhor do que você já era. Aprender alguma coisa. Mas eu vou te dar uma dica, tá? Assista inteiro, porque... Tem gente que vive de corte. Vive de né? corte. Vive né? de corte, é muito engraçado. Não dá pra falar tudo em um minuto. Cara, não dá pra falar em um minuto. Então, imagina episódios de 1h30, 2 horas, 3 horas. Chegamos a gravar episódios de mecânica com 3 horas, cara. E o cara quer aprender no corte de 1 minuto. Não faz isso, não. Escuta inteiro pra entender o que a gente tá falando, o contexto. Fazendo a referência do mundo 2 rodas, né, cara? Você fica cortando o giro, você vai danificar o motor. O Silvinho tá cheio de frases de efeito, então você já viu que o tom da conversa vai ser nesse esquema aqui. Silvinho, mais uma vez, obrigado por ter vindo, Obrigado por ter você. aceitado. Bora falar sobre óleo, sobre lubrificação, que isso é muito importante. Eu diria que é um dos componentes mais importantes da moto. Olha, o conceito que eu sempre passo para as pessoas que é a ferramenta de prevenção mais barata que tem no conjunto mecânico. Exato. É uma ferramenta de prevenção. Não, e a gente estava conversando lá e eu acho que é real, né? Até porque a gente tratou de coisas das minhas motos, né? E, cara, eu já percebi, a moto tem um comportamento com lubrificante correto. Tem. Né? E tem outro comportamento completamente diverso com o lubrificante certo. E aí, muitas coisas, por exemplo, eu quero fazer essa linha de corte aqui, né? Tem coisas que você coloca na moto e você fala assim, melhorou a performance. Cara, é mentira, porque é imperceptível. Você não consegue avaliar, você não consegue aferir. Como, por exemplo, coloquei um filtro de ar esportivo, lavável, agora a moto melhorou. Cara, mentira, você não consegue perceber. É imperceptível. Então, assim, não vem com essa história, a não ser que você faça todo um trabalho de remap. Sim, você tem que... O que a gente fala é o trabalho de fluxo, né? Isso, Então, é uma outra história. Agora, quando você troca o óleo, cara, isso é um negócio perceptível. Você sai dali, entrou com óleo, você foi lá e colocou o óleo certo. Mas assim, pegou a moto, começou a andar, você percebe uma série de coisas que a gente vai conversar aqui. Cara, o sistema de engrenagens melhorou. Isso é empírico, não dá para saber que o sistema engrenou. Dá sim, porque você vai perceber, ó, a embreagem mudou. O clutch, troca de passagem de marcha, mudou. Ela está muito mais fluida. Ela passa a aquecer menos. Então a gente tinha efeitos de superaquecimento com o óleo certo, isso some. Cara, você para de ouvir barulhos esquisitos na moto. É perceptível. lubrificação adequada. Lubrificação é um negócio muito sério, né? Agora a gente começou a isolar os assuntos da moto. Então a gente trouxe
aqui para falar de pneu. A gente trouxe o Rutenberg lá da Pirelli. Cara, pneu é um item fundamental. Agora a gente está falando de outro item que é crucial para a moto, que é lubrificação. E não só para motor, né? Quando a gente fala de lubrificação, é importante lembrar também de suspensão, a parte de freio, a parte de transmissão, isso tudo entra. Transmissão secundária, que eu falo, né? Correia, cardan, correia, Boa. corrente, enfim. Boa. Isso tudo influencia. Silvinho, vamos começar assim, ó. Conta um pouco do Silvio. O que o Silvio... Você sempre quis trabalhar com óleo. O que você não. fazia antes? O que vocês não sabem é que o Silvinho é um mestre cervejeiro. Teve lá minhas passagens. É fluido de também. verdade. Mestre cervejeiro que é fluido também, né? Então, conta um pouco. Fala um pouco do Silvio, vai. Qual que é a tua formação? Como é que você tá nesse momento na Repsol, no Brasil? Conta um pouquinho. Depois a gente vai entrar um pouco no line-up da Repsol, que eu vou isolar esses assuntos. Depois a gente vai começar a deitar o cabelo aqui no lubrificante e seus efeitos. Vamos de aula hoje. Vamos lá. Vamos lá, Angelo. Primeiro, agradecer a toda a equipe aí pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigado. Obrigado pelo espaço, poder dividir um pouco. Acho que conhecimento é sempre bom a gente dividir, né? Quando a gente sabe e divide, faz sentido, né? Quando a gente sabe e guarda, não funciona. Então, para mim é um prazer realmente fazer isso. Bom, Silvio, cara, eu sou um cara tranquilo, normal. Não nasci no meio mecânico. Meu pai era mecânico de auto, mas eu nunca tinha me interessado por isso. Sempre estudei mais na parte da mecânica industrial, então sou torneiro mecânico, sou ferramenteiro, retificador. Vim dessa formação de Senai lá em 89. O lubrificante veio depois de 10 anos de processo produtivo. Eu trabalhei como operador de máquina, depois gestor de qualidade. E lá em 2001, mais ou menos, eu tive um convite, na época de uma outra empresa, para trabalhar com gerenciamento industrial de lubrificação. Então, minha história com lubrificante começa em 2001. Desde ali, me envolvi com equipamentos, com maquinário, experiência internacional, tudo voltado à lubrificação industrial, que era um conceito muito técnico. E, por incrível que pareça, na indústria também a lubrificação era um mito, né? Então, eu falo que eram tempos diferentes de conhecimento, mas fui buscar lá atrás conhecimento. Dificilmente você tem formação em lubrificante, então você aprende vivendo mesmo. Hoje está mais fácil você ter a informação que falta, como eu tinha comentado contigo, falta o conhecimento das pessoas, né? Você juntar a informação de maneira prática. Então, hoje em dia, apesar de muita informação, ainda também existe vários mitos. Mas eu vim nessa linha de construir conhecimento. Então, em 2001, comecei esse trabalho. Na Repsol, especificamente, vão fazer 7 anos que eu estou ali. E aí me envolvi mais também com motos, transmissão automática, motores. Vira e mexe, eu vou para a Espanha para complementar conhecimento, fazer formação. E nesse mundo também conhecendo gente importante, né? Muita gente do mercado me ensinando como as coisas funcionavam e eu dividindo como o lubrificante poderia auxiliar naquilo. Então, essa foi a formação, essa foi a história do Silvio, né? Bom, fora isso, né? Eu sou pai, também gosto da cerveja, me formei como especialista em harmonização com cerveja, que é uma outra parte da minha vida. É tudo líquido. Tudo líquido. Ô, Silvinho, como é que foi a história com a moto, cara? Você sempre curtiu moto? Eu sempre gostei, desde a época Mas na tua casa tem alguém que te encaminhou para o mundo da moto ou não? Pelo contrário, né? A primeira vez que eu apareci com uma moto em casa, já estava morando sozinho na faculdade. Eu apareci com uma Intruder 250 em casa. A primeira coisa que minha mãe me deu foi uma chinelada. Cara, com 20 e tantos anos nas costas, eu cheguei em casa com um motinho, que era meu sonho. Meu sonho sempre foi custom, de alguma forma. O primeiro acesso meu foi da Intruder. E quando eu cheguei em casa, cara, minha mãe falou, o que você fez? Eu falei, comprei uma moto. Mas, cara, nem capacete eu tinha tirado. Foi uma nas costas e uma no capacete. Depois ela entendeu, enfim, viu que não tinha volta. Você sabe que eu faço essa pergunta para todos que vêm, né? E uma coisa que eu noto, uma constância que eu noto. A maioria esmagadora, cara, dos que sentam aqui, não tem histórico de moto. Não, na família nenhum, cara. É o contrário, tem isso. Puta, ninguém anda e eu resolvi andar. E o que me leva a crer que o grande lance é a intensidade, né? O grande lance não é o histórico, ele até pode te empurrar um pouco pro negócio, mas é o lance da intensidade, do uso, da paixão. A paixão é um negócio que não é dosada, né? Não. Quando você não tem histórico que faça a paixão aumentar ou diminuir, né? Não tem. E eu sempre gostei, cara. Pra você ter uma ideia, eu ainda tenho
o VHS de um aniversário da Harley, cara, de 90 e pouco, que saiu em VHS, era uma revista de banca de jornal ainda. Que eu me lembro, falei assim, cara, um dia eu vou ter uma moto dessa, cara. Porque andar de moto para mim era aquilo. Assim, eu falei, puxa, eu quero isso, né? E aí, poxa, toda a influência do rock and roll, que eu também gosto e tal, sempre me levou para ali. E eu falei, cara, um dia eu vou ter uma moto assim, um dia eu vou ter uma moto assim. Isso foi construindo, nunca tive pressa, nunca tive, assim, falar, não, agora tem que ser essa moto. Não, eu sempre aproveitei as oportunidades. Eu tive essa Intruder, depois dessa Intruder eu sofri um acidente com ela, fiquei uns anos sem moto, obrigado, né? Por conta da empresa também, falou assim, de moto você não anda mais. Depois eu comprei uma Dragstar, que foi a primeira já de grande porte, também curti a moto, putz, eu ia para Santa Catarina, Oktoberfest, enfim, andava pra caramba. Depois nasceu meu filho, por conta do autismo, tinha um problema com barulho, acabei vendendo a moto, fiquei alguns anos também sem moto. E aí, durante a pandemia, foi quando eu voltei de novo para o mundo das motos. Eu comprei uma Boulevard em Brasília. Eu me lembro que o primeiro rolê foi... Eu fui de avião, voltei de moto, assim, já. O primeiro rolê. Boa. A Boulevard foi legal, curti ela. Aí veio a história de Harley. Poxa, precisa ter uma Harley. Fizeram campanha na internet para eu ter uma Harley. Apareceu a oportunidade de eu comprar uma primeira o ano passado. Foi uma Deluxe. Mas já na brincadeira, estágio 2, não sei o quê... Compraram a minha moto e agora eu tô com uma Road King. Então eu evolui muito rápido. Assim. Não, que para customizar a Road King fica... já tô mexendo em tudo. Tem gente já preparando aí estágio 2. Eu posso que é o Fabinho que tá metendo a mão. O Fábio tá ajudando assim com algumas coisas. Quando ele fica longe ali, a gente sempre fala da moto. Então antes de comprar, conversei com ele também. Tem o pessoal da Garagem em Campinas que também dá um puta apoio. Legal. Então, eu tô nessa, mas curto demais, cara, assim, fora isso, tive experiência com outras marcas, né, eu tive a convite da Ducati, eu fui para Curitiba com a Multistrada, achei sensacional, andei com a Panamérica, andei recentemente com uma outra Ducati no Festival Interlagos, já andei de BM, já andei de Kawasaki, a primeira vez que eu rodei de moto na minha vida, não era minha, eu andei com uma Vulcan, então, assim, a moto era um negócio apaixonante. Boa. Sempre foi. E hoje eu tô do outro lado, né, cara? Como é que eu contribuo para esse mundo, né? Perfeito. E aí entrou a Repsol. Perfeito. Fala um pouco da história da Repsol. Eu acho que é importante a gente contextualizar. Eu gosto de trazer os representantes de marca aqui, porque o objetivo não é fazer uma propaganda, né? Eu gosto de trazê-los para contar a história da marca, o momento da marca, o momento onde nasceu. Porque assim, quando a gente pensa em Repsol, quando eu penso em Repsol, eu penso em velocidade, MotoGP, eu penso em motos preparadas, é uma coisa que já vem na minha cabeça aqui. E aí a gente começa a conversar, a gente vai falar de line-up de produto, a gente vê que a Repsol tem solução para todo tipo de line-up de moto, né? Inclusive, eu vou trocar o óleo da minha moto. Já fui orientado. Tem um porquê também. Minha moto tá cagada. As duas estão cagadas e eu sei que é óleo, cara. Ajuda. Vamos testar, depois eu volto para falar como é que foi a história aqui. Mas então, conta um pouquinho da história da Repsol. A Repsol é espanhola. Né? Aí conta um pouquinho essa história da Repsol e aí fala um pouquinho da Repsol no Brasil. Fala esse momento da marca. A Repsol era uma empresa centenária, na verdade. Ela era uma empresa estatal na Espanha até a década de 80, final de 80, 90, quando ela foi privatizada. E aí ela se torna uma empresa jovem, né? Então ela é centenária por concepção e jovem por o nome Repsol vem do quê? Vem de um óleo que era produzido pela empresa que antes chamava, né? Que era a Companhia Espanhola de Petróleo S.A. Era uma empresa... como se fosse a Petrobras no Brasil, né? Uma estatal de petróleo, que ela foi privatizada na década de 80, 90. E como não tinha, na privatização dela não tinha uma referência, existia um óleo que chamava Repsol, não tem tradução. Era um óleo de motor, chamava Repsol, e esse Repsol virou o brand dessa empresa privada. Já vinha de um histórico de competição, né? São 50 e poucos anos mesclada em competição. E, por um acaso, a competição de duas rodas também, né? Mas não só duas rodas. Hoje a gente tem, por exemplo, o Dakar, tem o Isidro Esteves, que é um piloto paraplégico, que anda num Toyota, já andou de Audi, hoje está em Toyota. O cara anda na categoria regular, não quer categoria especial, nada. O cara é fantástico, vale a pena conhecer. No mundo de duas rodas, como a natureza da Espanha ela é forte em duas rodas,
veio desde de competições de velocidade, trial, tem um outro atleta que é o Tony Bull, que é um fenômeno. Pra você ter uma ideia, a gente não faz material de propaganda dele, porque não dá. A gente estava em 28 campeonatos, ele está em 32 já em 1 ano e meio. Então, o cara é sensacional, né? Que são as montesas. Eu acho foda essa modalidade. O Não. trial é um negócio... E louco, faz cara. indoor e outdoor, né? Então, ele ganha um e depois ganha o outro. Então, não dá para acompanhar o cara. Eu acho outdoor mais natural, mas quando eu vejo aqueles circuitos de trial indoor, cara... Para quem não viu, o último circuito que ele foi campeão, existia um obstáculo, né? Falando especificamente disso, existia um obstáculo que todos os competidores, acho que tem 3 passagens por obstáculo. E todas as equipes com 2 pilotos. Cara, todo mundo falhou nas 3 tentativas com os 2 pilotos. Ele, na primeira tentativa, foi lá e passou tudo. O cara é um fenômeno. Enfim. Não, fora isso, tem Red Bull Air Racing também, que é as corridas de manobra acrobacia aérea. A gente tem 2 pilotos entre os 5 melhores do mundo. Já teve drift, já teve rally, já teve... como é que chama esse do Stock Car brasileiro? Então, assim, ela sempre foi metida em competição. Mas, fora isso, ela também sempre foi muito de desenvolvimento tecnológico. Então, além de lubrificante, uma empresa de energia, né? Ela se converteu em uma empresa de energia. Então, ela produz o petróleo, produz elastômero. Extensor de pneu, por exemplo, a maioria dos extensores de pneu importado que a gente recebe aqui no Brasil, acho que Michelin, Pirelli, Goodrich, Goodyear... Os extensores que são o que dá a camada de expansão da borracha são Repsol. A cera de ozônio de proteção na importação ou na guarda do pneu, a maioria é Repsol. Outras coisas fora o mundo automotivo, mas o giz de cera da Faber-Castell de polímero mesmo? Repsol. Aqui no Brasil, as frentes dos Volkswagen feitas pela Valeo é de polímero Repsol. Então, assim, existem várias coisas que a Repsol também trabalha, além do lubrificante. O lubrificante ele chega a representar 3% do que o petróleo é como produto bruto. Desde aí sai gasolina e não sei o quê. E as tecnologias vão avançando, né? Uma empresa que está investindo na parte elétrica, na parte não carbonizada, que são assuntos diferentes. Não vamos criar polêmica com isso aqui, mas Claro. São assuntos diferentes. Ela hoje possui tecnologia de gasolina sintética com mais de 100 octanas. E gasolina sintética não faz emissão de carbono, por exemplo. Pô, podia Então, colocar assim, uma gasolininha aqui no Brasil. Cara, estamos pensando em várias coisas. E aí, trazendo isso para o Brasil, né? A gente... Traz uma gasolina aqui pra gente, por favor, mano. me dê mão no negócio aqui. Funciona. Gasolina de competição, enfim. E aí, nesse mundo veio, né, uma série de oportunidades. A Repsol foi investindo em várias delas. No Brasil, inclusive, é uma empresa investidora. A gente está buscando realmente ampliar a operação. Mas a notoriedade de tecnologia, ela vem com esses anos todos, mais de 50 anos de competição, né? Uma coisa que me surpreendeu quando eu tive a primeira vez, em 2008, no nosso laboratório técnico em Móstoles, é que... Olha o nível de tecnologia, que legal que é. Como você fala, o lubrificante não faz diferença. Vou dar uma dica para vocês que acham que não faz diferença. Para cada circuito do MotoGP, na equipe Honda, que a gente faz, né? A Honda Repsol já tem quase 30 anos. Para você ter uma ideia, o motor ele não pode ser mexido. Quais são os diferenciais de ganho que você pode estabelecer algum parâmetro mínimo a combinação do melhor combustível com o melhor lubrificante? Por quê? Dados técnicos. Por exemplo, quando você tem um circuito muito de curva, o que você precisa? Potência ou torque? Torque. Então, o que você faz? Pega um lubrificante onde você vai trabalhar mais o embreamento na geração de saída em torque e tirando um pouco do potencial de potência. Porque você não vai usar ele. Exato. Então, você não precisa de explosão final. Você precisa de torque, velocidade de retomada, processo de saída rápida. Ou que a velocidade do embreamento ou desembreamento seja a mínima possível sem que você tenha perda ali na curva, ou que você possa entrar mais veloz na curva para fazer uma torção de torque melhor para manter aquele giro de moto e você sair com força. Num outro circuito que você precisa de mais potência, por exemplo, então você não precisa tanto do torque, você precisa de explosão final. Um circuito que tenha mais reta, você precisa de potência. Então a combinação do combustível e lubrificante pode ter isso. Como é que o lubrificante pode dar potência? Se você trabalhar com um nível de temperatura menor. Então, essa combinação é feita por circuito e por piloto. Não, eu imagino também que deva ter algum tipo de associação com altitude,
figura climática. Tudo pode influenciar, mas isso é lembrando, né? Isso é importante, gente. O clima, ele é parte do composto. O que você tem que observar é o que acontece dentro do motor. Entendi. Né? E aí, um dos mitos de lubrificação, já para a gente entrar no primeiro, cara, não é porque o Brasil é tropical que a viscosidade tem que ser maior. Eu provoquei o lance da temperatura, que eu vou passar aqui nas perguntas justamente para falar sobre Brasil, porque eu escuto demais isso, cara. Não, mas o óleo tem que ser um óleo especial para nossa condição de clima e... Eu diria assim, o especial se ele for um óleo que ele tem capacidade de resistência à variação de temperatura. Aí sim eu posso considerar ele especial. Daí a mudar a viscosidade do óleo, porque o Brasil é quente, eu vou dar uma referência que aí cientificamente vocês vão ver que não faz sentido. Vamos pensar nisso. O Brasil é mais quente, eu preciso de uma viscosidade maior. Ok, então vamos comparar o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul? Teoricamente o Rio Grande do Norte é seria muito mais quente, né? do que o Rio Grande do Sul. Então, a empresa X que vende moto no Rio Grande do Norte indica uma viscosidade, no Rio Grande do Sul outra. Não faz o menor sentido. Não faz sentido. O que a gente tem que fazer a gente tem que pegar um óleo cuja capilaridade interna do motor está desenhada para aquela viscosidade e a qualidade do óleo que você vai usar na sua moto seja plausível de uso no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. Porque ele vai ter uma resistência à variação de temperatura maior entre os dois extremos que você vai atuar com a tua moto. Então, não é trocar viscosidade, é buscar qualidade de variação de temperatura. E isso tem um índice técnico que chama índice de viscosidade, que auxilia nisso. Isso é muito importante, até para você que tá ouvindo aí, porque a gente escuta isso direto. Né? Então, cara, eu moro aqui no Nordeste, por exemplo, muito quente, eu vou colocar um óleo X. O 2050 é mais grosso e eu vou usar o 1030. Isso, exatamente. Não vou usar o 1030 que iniciou e ponho o 2050. Qual é o erro disso? Você tá dentro da mecânica, existe o que a gente chama de atrito fluido. E aí eu, em vez de ficar falando tanta coisa técnica, eu vou fazer uma construção de cenário. Isso, um resumão faz assim o pra seguinte, galera. você tem um motor... Lembra que a galera do COT, ela gosta de aprender em 1 minuto. Legal. Então, em 1 minuto, vocês vão entender por que não funciona. Primeiro, naturezas diferentes. Um óleo mineral resiste menos à temperatura que um óleo semissintético. Primeiro ponto. Segundo ponto, a canalização do 2050 é maior que a do 1030 e inversamente a mesma coisa. Quando eu troco essa viscosidade do 1030 para o 2050, eu estou fazendo com que um fluido mais espesso está passando uma canalização menor. Vamos desenhar isso? Copo de refrigerante, que tamanho que é o canudinho? Fininho. Copo de milkshake, canudinho grosso. Pega o canudinho de refrigerante e toma milkshake. Qual é o seu esforço de transporte do fluido? Isso acontece dentro do motor. Então, quando aumenta a velocidade do motor, não é que você está protegendo a temperatura, você está gerando temperatura por esforço de arraste do fluido. E como o fluido tem menor resistência térmica à variação de temperatura, ele sobreaquece mais rápido. Ou seja, você dana o seu motor por trocar a viscosidade de produto. Você aumenta a temperatura interna. E o que vale, gente, é a temperatura interna, não é externa. A externa é a velocidade de troca com o ambiente. A interna é conservação do circuito funcionando dentro da temperatura adequada. Boa. Já começamos chutando a galera aqui. Mas enfim, vamos voltar um pouquinho. E eu queria falar sobre line-up de lubrificantes relacionados. Vamos trazer para a moto, porque eu entendi que a Repsol aí é uma gigante, e é de fato. Mas line-up para moto no Brasil. O que a gente encontra hoje da Repsol no Brasil? Praticamente tudo. A gente ainda não iniciou o projeto de arrefecimento e freio, que é algo que está engatilhado para acontecer ainda dentro desse ano, ou máximo ano que vem, que seriam coisas que são os periféricos, né? Freio e arrefecimento, que também são extremamente importantes. Hoje a gente atende todas as aplicações da moto: suspensão, transmissão primária, transmissão secundária, motor. É basicamente os elementos de moto que a gente tem. Transmissão secundária que eu chamo é corrente, cardan, correia. Correia não precisa, mas corrente e cardan precisa de lubrificação. E sim, tem manutenção. Cardan não é eterno, corrente não é eterno. E corrente não se lubrifica com qualquer coisa. Precisa ser um fluido que seja adesivo, com uma camada de resistência que chegue ao rolete do rolamento interno da corrente. Exato. Porque a corrente não funciona por arraste, ela funciona por rolamento. Né? Então,
um fluido adequado para isso, e a gente tem. A questão da suspensão, item extremamente importante, que pouca gente dá atenção, mas que quando regula, você vai ver que a tua frenagem melhora, tua entrada de curva melhora, a tua percepção de cópia e condução da moto também se altera. Então, suspensão, é algo que eu indico que todo mundo faça pelo menos uma vez por ano, para ter segurança e conforto na pilotagem. E, obviamente, motor. E aí, quando a gente fala de motor, os vários tipos de motores que a gente tem, né? Motores bicilíndricos, quadricilíndricos, monocilíndricos, com embreagem integrada, com embreagem separada, enfim, com todo tipo de peculiaridade que cada motor tem. Desde as linhas mais básicas, que é a linha mineral. Basicamente, a gente tem um produto que cobre essa aplicação. A linha semissintética, que são para as motos intermediárias, e a linha sintética de alta performance, que servem tanto para as motos de track day quanto de uso de dia a dia. Então, essa composição de produtos dentro do mundo de motos, né? Fora isso, a gente também trabalha com automação e transmissões automáticas, mas dentro do mundo de moto, a gente tem uma gama completa de aplicações para todas as marcas que estão presentes aqui no Brasil. Boa, boa, sensacional. Faz um apanhado assim simples para a gente. Dessas diferenças entre mineral, semi e sintético. Vamos começar assim no beabá. Beleza. E aí, lembrando que a galera que tá assistindo aqui, ó, cara, uma coisa muito engraçada, tá? Que eu aprendi, que tem técnico de seleção, tem aos milhões, e mecânico também, cara. Eu aprendi que o que tem de mecânico, velho, você não tem noção, cara. E aí cada um fala uma coisa, né? Eu prefiro confiar nos especialistas. Então não adianta você ficar falando aí, porque a gente já vai dar atenção para os especialistas. Então, ensina para essa galera aqui, assim, o básico. Mineral, semi e sintético. Qual é a diferença? Quais são as aplicações? Como é que a gente... Eu sei que mineral está completamente em desuso, mas ele deve ter algum tipo de uso específico, enfim. Dá uma passada para a gente aqui nos tipos de óleo e suas aplicações, vai. Vamos lá. Quando a gente fala mineral, semi ou sintético, a gente está falando da base onde o lubrificante é composto, tá? Primeiro mito que tem que ser desenhado aqui. A base desse composto do lubrificante, o mineral, semi ou sintético, não tem nada a ver com quilometragem, tá? Isso, quem determina a quilometragem é o motor da moto que foi projetado para funcionar daquela maneira. O que essas bases têm de diferente? Resistência a níveis de temperatura e longevidade contra a oxidação. Então, sim, ele tem uma referência de quilometragem, mas ele não determina quilometragem de motor nenhum. Ou seja, eu diria que ele tem muito mais a ver com o esforço do lubrificante, do que você vai fazer com o motor. Então, quanto mais esforço você vai empregar, obviamente, eu sairia do mineral para o semi e para o sintético. Então, se é uma moto que eu quero ter mais resistência ou dar mais... potência para ela ou dar mais longevidade para ela, eu sempre vou optar pelo mineral. Um uso intermediário, um semissintético, que é excelente, e o mineral é um uso muito básico, né? Então, a gente falou do sintético, né? Sintético, semi e mineral. Tá. O que são, quimicamente falando isso, né? São estruturas moleculares distintas. A estrutura molecular do mineral ela é rústica e a do sintético ela é refinada. O semissintético é a mescla dos dois, literalmente uma mescla. Então, um percentual de sintético com um percentual de mineral eu achei que formam... Não é uma terceira base. Uma terceira variação. Não, é uma mescla, é um balanço de massa entre a primeira e a segunda. E aí você cria uma terceira. É o contrário. Então, nasceu o mineral e nasceu o sintético. A mescla dos dois criou o semi. Então, você não tem uma base semissintética. Entendi. Você tem uma mescla de bases que geram o semissintético. Né? O fato de ter presença de sintético, obviamente, melhora o nível de resistência à temperatura e é um outro conceito mecânico que é cisalhamento, ou seja, o rompimento do filme do óleo. Isso acontece. E quanto melhor a base, menos cisalhamento você tem. Então, o que é esse cisalhamento? Quando você vai trocar o óleo, tem aquele monte de limalha mecânica, provavelmente o teu óleo não tem um nível de cisalhamento tão bom, a resistência a cisalhamento tão bom. O teu óleo aquece muitas vezes porque o filme rompeu, deu contato metálico, gerou atrito, gerou calor e acumulou no sistema, porque a moto não tem um sistema de refrigeração eficiente. Então, tudo isso tem a ver com essa qualidade que você quer dar para o teu motor, né? Então, lá na década de 90, isso era discutido. Hoje em dia, não. Você quer buscar a performance, vai para o sintético.
Ah, mas o óleo é caro. Cara, caro é fazer motor. Uhum. Tá, mas aí, eu acho interessante esse lance do sintético, da performance. Porque assim, quando a gente fala em performance, a gente pensa diretamente em velocidade, pista, viagens muito longas. E não é bem assim. Não. Então, a minha pergunta direta aqui, né? Sendo o óleo sintético uma derivação de mais... Eu não vou colocar a qualidade, porque o semi-sintético também tem uma qualidade Mas é excepcional. refino né? mesmo. É uma apuração do refino, né? Isso. Assim, entre a base mineral e a sintética. Assim. Seria bom a gente partir para um sintético no uso urbano, por exemplo? Porque aí a gente, teoricamente, a gente olha assim e fala, não tem performance no uso urbano, mas tem, né? Tem, exatamente o uso. Vamos lá, conceitualmente, né? A gente erra em dizer que o uso extremo seria um track day, uma corrida longa, uma viagem longa. Pelo contrário, uma viagem longa na moto, note o seguinte, você está com a moto na melhor condição dela. Uhum. Não tem nada de esforço ali. Estabilidade da aceleração, refrigeração... Você não tem variação na aceleração, quase nenhuma. Refrigeração é constante pela velocidade. Troca de marcha mínima, né? Mínima. O motor está trabalhando num ciclo de rotação constante, ou seja, ele está descansando. Agora, volta para a cidade. O que a gente faz 100% do tempo na cidade? Acelera, troca marcha e freia. Acelera, troca marcha e freia. Reduz, troca marcha para cima, troca marcha para baixo. Reduz, freia. Esse constante, né, os momentos em que o motor mais sofre é momento de aceleração e frenagem. A gente faz isso no trânsito o tempo inteiro. Fora isso, o fluxo de ar é reduzido. Quando você tem um trânsito intenso, inclusive, ele é basicamente levado a zero. E aí a vantagem do uso sintético no circuito urbano seria dar mais sobrevida e mais proteção ao motor justamente para essa não variação. Ou seja, de novo, eu tenho uma referência, né, que eu falo quando a gente fala de eficiência energética de entrega, que ela sai do motor, mas fica mais fácil de entender, né? Toda vez que eu baixar a temperatura de funcionamento de um elemento mecânico, eu entrego mais resultado para ele, mais potência, seja lá o que for. Eu entrego melhor. Eu vou exemplificar. Vamos supor que a gente está aqui na casa e tem o quintal para limpar. Tem 3 quilos de sujeira, você tem uma vassoura e é meio-dia e está 40 graus. Você vai fazer essa limpeza, ok? Então, seu esforço de trabalho ele vai ser e execução, você vai acontecer, você vai fazer isso e você vai limpar o quintal. Só que no final desse trabalho você está desgastado, desidratado, né? E você executou aquilo. Agora, pega a mesma condição, a mesma vassoura e os mesmos 3 quilos de sujeira às 6 da tarde com 25 graus. Você também vai executar em menos tempo, com menos esforço e vai estar menos fadigado no final. A eficiência energética é exatamente isso. Quando eu baixo a temperatura de execução, eu entrego um trabalho melhor e mais limpo. Então, o pessoal às vezes perde esse conceito. Eu uso o óleo baratinho porque eu faço circuito urbano e troco rápido. Então, você está desgastando e evitando que poderia ter um consumo de combustível melhor, uma embreagem menos desgastada, os elementos mecânicos, uma eficiência de motor melhor, usando um óleo melhor. Então, a relação de entrega é diferente. Então, mas o óleo sintético é caro. Não, o benefício que ele traz é muito melhor. Né? Ele é caro no preço por litro. Então, o preço por litro, se você comparar, não há comparação. Realmente são diferentes. A entrega de tecnologia de cada um é que traz para você menos desgaste, mais economia de combustível, melhor embreamento, melhor controle de temperatura, mesmo num circuito urbano cerrado. Então, só tem vantagens. Então, a primeira coisa que a gente quer deixar isso claro, é esse lance da performance. Isso é muito, muito importante. Então, Silvinho, eu bato sempre nesse lance de que, cara, o menor uso da moto. Né? Então, engraçado que eu lembro do Marcelo teve aqui, ele falava assim, cara, eu moro a 2 quilômetros do trabalho. Eu não vou exigir da moto. Não, você vai exigir muito. Porque você nem chega, às vezes, na temperatura de trabalho ideal dela. Exatamente. Então, você que pensa que o uso na cidade não exige da moto, cara, exige muito, né? Então, o lance do tipo de óleo é um negócio que realmente ajuda bastante. Ajuda. É isso, não é isso? Você sabe um tipo de moto que apresenta mais falha, por exemplo? Em relação ao dia a dia? Sabe aquela moto que o cara só tira para ir na padaria? Ele acelera, sai, vai buscar pão e volta. Essa aqui, ó. O que acontece? Essa moto tende a ter um desgaste e falhas maiores do que uma moto que o cara pega e sai para andar 200, 300 km por dia.
Porque a condição que ela está trabalhando, às vezes nem chegou no limite ideal de funcionamento e você já parou. É igual o carro diesel. O carro diesel, se andar menos de 30 km por dia, não tem por que você ter o carro. Por percurso, aliás. Não tem por que você ter um carro diesel. Boa. Então, esse tipo de uso, ele faz realmente você ter uma performance diferente na moto. Então vamos lá, vamos continuar aqui agora, vamos continuar passando. Eu quero ir para a composição do óleo, né? O que a gente pode falar como os principais componentes de um bom óleo para moto? Quais são esses principais componentes? Aqueles componentes, sabe aquela fórmula que você fala assim, cara, tem que ter isso aqui para o óleo ser um óleo de qualidade? Essa é a minha primeira parte da pergunta. A segunda parte é, você consegue determinar esses componentes não só pela marca, mas existe alguma rotulação, alguma coisa que diga a presença desses componentes? Não. Então, mas vamos lá, vamos falar da importância e da composição. Boa. Né? Vamos começar por aí. Dentro da composição dos óleos, ok, a base vai dizer muito sobre a natureza da base, vai falar muito sobre a resistência desse produto, mas um ponto importante aqui dizer. A base mineral, ela é muito igual para todo mundo. Existem bases de grupo 1 e grupo 2. Grupo 2 é melhor, mas ok, continua sendo um óleo mineral. A diferença é um pouco do refino que ela passa. Então não tem muito o que se dizer por base. Na base sintética já é diferente, porque como eu extraio a cadeia de polímero para formar um sintético, eu posso ter cadeias longas ou curtas. Os polímeros de cadeia longa têm mais resistência a cisalhamento e temperatura, e os polímeros de cadeia curta têm menos resistência. Ou seja, mesmo dentro do óleo sintético, você pode ter diferença de performance de base. Dá para saber isso? Infelizmente, não. Você só sabe usando. Né? E a mescla dos dois, obviamente, vai trazer um semi-sintético também de maior ou menor qualidade. Quais os pontos que a gente observa, já que isso não está no rótulo? Então, isso é base. Fora a base, você tem também o PPD, que é um melhorador de funcionamento em baixa viscosidade. Você tem um modificador de viscosidade, que é para atingir as viscosidades necessárias de cada lubrificante, e você tem um pacote de aditivo para funcionalidade. Para você ter uma ideia, pacotes de aditivos dentro de um mesmo fabricante podem ter níveis de performance diferentes. Um nível básico, intermediário ou um super premium. Então, assim, mesmo que eu tenha uma cadeia de produtos com a mesma viscosidade, por exemplo, um 10W40, que eu tenho uma infinidade de aplicações para um 10W40. Se eu pegar 10 marcas diferentes, eu posso ter 10 comportamentos de moto diferentes. Por quê? Não, todos são sintéticos, por exemplo. Ou todos são semi-sintéticos. O processo de mas fabricação. Esse pacote de adicionais que você coloca para formar esse 10W40 podem te dar comportamento de embreagem diferente, comportamento de temperatura diferente, comportamento de câmbio diferente, limites de alta rotação e temperaturas diferentes, partidas a frio diferentes. Então, ou seja, em 10 produtos eu posso ter 10 motos diferentes, porque a composição desses óleos podem não ser compatíveis entre o que foi priorizado nessa formulação. Então, eu costumo dizer que a moto ela tem um dedo duro primário, e o dedo duro da moto é a embreagem. Eu sei. Então, se você está buscando, tenho dúvida sobre a qualidade do óleo que eu usei, cara, primeiro dedo duro da moto é a embreagem. Você pode ter um comportamento não muito bom de embreagem de acordo com a qualidade do produto que você usou. E diga-se de passagem, não é que às vezes a qualidade é má, o fabricante é ruim. É que para aquele nível de aplicação, aquela qualidade ofertada ela não está à altura. E aí você vai ter comportamento de modo diferente. E o segundo dedo duro é a temperatura. Então, assim, um óleo bom, ele começa bem e termina bem até a vida útil dele, a troca dele. Você vai ter a moto mais ou menos dentro do mesmo padrão. Um óleo mais ou menos, ele vai começar bem e no final da vida útil ela vai dispensar. A moto vai dar algum sinal para você. Ou de aquecimento, ou de barulho, ou de embreagem. Alguma coisa vai acontecer. E o óleo ruim, você vai começar ruim e terminar muito pior. Então, entre embreagem e temperatura, você vai começar a descobrir qualidades de óleo disponíveis no mercado. Eu ia te perguntar sobre os indicadores da qualidade do óleo. A gente já chegou nesse ponto. Já chegou nesse cara. Porque isso é muito bom, cara. Eu ainda vejo gente falando sobre... Deixa eu ver se meu óleo tá bom para trocar. Né? Daí o cara ele vai lá e faz aquele teste tradicional. Né? Ele tira a vareta para fora. Vê a cor. Ele primeiro vê a cor. E aí eu quero que você me explique um pouquinho sobre a cor. Né? E segundo, ele toca aqui, aí faz aquele
Falo, cara, o viscosímetro, né, manual. Falo, cara, não é bem assim, não é? Fala um pouquinho pra gente sobre esses sinais, né, esses mitos de sinal de viscosidade no dedo e coloração, porque agora a gente acabou de colocar um outro parâmetro aqui. Como é que você descobre se o seu óleo tá ruim? Com indicadores. Indicadores. Né? Indicadores. Sim. Então, os melhores indicadores, pelo menos que eu conheço e você acabou de reforçar aqui, é a embreagem Embreagem e temperatura. e temperatura. Exatamente. Beleza. Agora vamos falar da coloração do óleo, vai. Cara, a cor não dá para pegar muito, né? Eu vou te dar um exemplo muito prático nisso. Por exemplo, se eu tiver um óleo de baixa qualidade dentro do meu motor, a tendência de formar carbonização interna é grande. Mesmo óleo sintético, eu posso ter formação não de carbono especificamente, mas eu posso ter residual baseado em verniz ou baseado em algum residual químico que fica dentro do motor. Se eu saio dessa, que aí seriam as elevadas temperaturas levariam o óleo a fazer essas formações, ou verniz ou carbono. Carbono no caso de mineral e semi, e verniz principalmente no caso do sintético. Se eu tenho uma má qualidade desses óleos, eu vou ter esses detritos dentro do motor. Quando eu substituo por um óleo que tem, por exemplo, um nível de detergência maior, que a detergência vai fazer a limpeza desse motor, automaticamente eu vou tirar essa sujeira dali de dentro e vou escurecer o óleo sem necessariamente o óleo ter vencido. Então, cuidado com cor de óleo. Cuidado com cor de óleo. Você não sabe o que você estava usando antes. Muito provavelmente, com um ciclo de 40 a 50 km, seu óleo vai estar escuríssimo. Por quê? Ele está limpando a câmara do teu motor que estava sendo deteriorada por resíduo de um óleo não tão bom anteriormente usado. Quais os parâmetros que eu tenho? Cara, primeiro é isso, embreagem e temperatura. Uhum. Mas eu não sei, por exemplo, eu comprei uma moto usada e eu não sabia o que estava usando antes. Faz uma primeira troca de sacrifício. Põe um óleo da sua confiança, um óleo bom, faz uma rodagem curta e substitua filtro e óleo e depois você observa o comportamento do teu motor. Nessa pegada, automaticamente, se você andou pouco e o óleo está escuro, muito provavelmente você tinha formação de sujeira dentro do motor que esse óleo está limpando. A partir daí, você tem um motor mais limpo com o óleo de qualidade que você está utilizando, a tendência desse óleo não é ficar tão queimado assim, a não ser que você tenha um uso mais extremo. Uhum. Né? É para ter um óleo que vá sair ao final de uma quilometragem útil, sim, mais escuro que o inicial, mas que cor, por natureza, não vai te dar esse indicador sozinho. E o dedo só vai dizer que você vai ter que limpar a mão depois, você não consegue ver nada. É o único indicador. Boa. E o oposto? Você olhar um óleo... Um dia desse eu parei a moto, eu sabia que o óleo estava cagado. Aliás, continua cagado. Nessa que tá parada aqui na frente, né? Ok. E aí eu perguntei pro cara, falei assim, dá uma olhada no óleo pra mim, por favor. Eu falei, vamos ver o que é. Porque eu sei porque a embreagem tá sofrida, né? Esse é um indicador. Aí ele olhou assim e falou assim, não, peraí, deixa eu pegar aqui. Pegou o telefone, botou a lanterna assim e falou assim, não, tá clarinho. E o oposto? Quando o óleo você olha assim e fala, tá clarinho... Não quer dizer que ele serve 100%. Não, né? na verdade, quando ele está clarinho, por exemplo, é que o óleo cumpriu a função dele realmente e você não chegou a extremos de temperatura que pudesse alterar a coloração dele nesse aspecto. Então, não é um parâmetro. Não usem a cor como parâmetro. Use quilometragem, embreagem e temperatura. Esses 3 outros parâmetros, quilometragem por quê? Cada motor tem desenhado uma quilometragem. Por exemplo, né? E falar, mas... Quanto dura o teu óleo em quilometragem? Eu falei assim, cara, o meu óleo está desenhado para cumprir o que os motores estão pedindo. E aí eu vou dar um exemplo. Cara, vou pegar um exemplo linear só para a gente comparar. Vamos supor que todas as motos usassem um 15W50. Uhum. Se eu vou usar ele na Harley, a Harley fala de 8 mil quilômetros. Uhum. Se eu vou na Ducati, fala de 15 mil. Se eu vou na Triumph, fala de 12. Aliás, a Ducati acho que é 12. Acho que a Triumph veio com 15. A BM fala com 10. E a Kawasaki fala com 4. Só que o mesmo óleo vai atender todo mundo. Uhum. Eu, Silvio Frasson, trocaria uma Ducati com 12? Nem a pau. Uma Harley com 8? Nem a pau. Se eu quero preservar o meu motor e o óleo é uma ferramenta líquida, eu utilizaria pelo menos, por menos, um 30%, 40% da quilometragem solicitada como prevenção. Eu não preciso... A menos. Eu não preciso levar ao extremo. Perfeito. Eu não preciso levar ao extremo. Eu uso o óleo como um recurso de prevenção, não como um recurso de gasto. Ele não é um gasto para mim. O óleo é um investimento de prevenção. Eu também trato assim. É que vai vir o mimimi, eu sei porque se prepare, né? Que o pessoal fala assim,
é porque ele é da representante. Ah, é porque ele é da indústria. Ah, porque não sei o que lá. Ah, porque a gente vive num país que não sei o que lá. Ah, eu troco o meu. Cara, já, assim, a gente está colocando aqui a condição ideal. E a gente está até ultrapassando. A gente está falando o seguinte, agora a gente está entrando no campo da opinião técnica. Isso. Não estamos falando do achismo, né? A gente está com um técnico aqui e ele está falando. Cara, olha só. Você leva ao limite do uso, opinião do Silvio, não levaria. É exato. Né? Eu manteria 30% a menos. Ah, é porque eu vou gastar demais. Então, você enxerga como um gasto. A gente enxerga como manutenção do preventiva. motor. Mas olha o contrário, Ângelo, que engraçado. Você pega uma moto de baixa cilindrada que fala que o motor pode rodar 3, 4, 5 mil quilômetros e o cara troca com 1.000. Peraí, onde é que está a lógica disso, então? Usa a tecnologia correta e anda mais, que eu também falo isso. Poxa, se eu tivesse uma 160 hoje, uma 250, eu não colocaria, primeiro, não colocaria óleo mineral. Não colocaria. Colocaria no mínimo semissintético e, se possível, sintético. E trocaria com mais quilômetros. Vai falar, mas o óleo é mais caro. Mas peraí, não é o dobro. Não, Se você troca com 1.000 e eu te faço uma proposta para trocar com 2 ou 3 mil quilômetros, quem está economizando? Justo. Lógico. Não, e a questão, assim, você tem uma especificação técnica de um óleo de qualidade, você está deixando o produto agir. Exatamente. Né? Ele tem todo um trabalho de ação. Tem um trabalho inicial que é lubrificação básica, depois ele tem um trabalho de limpeza, ele tem um trabalho de remoção daquelas limalhas. Cara, controle de fricção e embreagem. Controle de fricção, exatamente. Então, ele tem todo um trabalho de uso que aí você gasta, vai lá, coloca o óleo e daqui a pouco, 1.000 quilômetros, você arranca, você está literalmente jogando dinheiro fora. Mas é que você acaba já fazendo a primeira substituição errônea, né? Você já sai de um processo que seria a utilização de um semissintético que está desenhado para resistir a mais temperatura, cumprir mais quilometragem e ter um fluxo de lubrificação X, e você vai lá e troca por um óleo mais viscoso de menos resistência térmica. Então, assim, é uma troca que, do mesmo jeito que eu falo que uma moto grande eu trocaria com menos quilômetro, uma moto pequena eu falo, usa o óleo certo e ande mais quilômetros. Então, tecnicamente, os dois são válidos, desde que você faça essa substituição adequada à tecnologia, né? A Harley, por exemplo, que é a moto que a gente gosta, que a gente tem... Ah, não, mas a Harley tem folga. Cara, tem 2050 sintético no mercado hoje. A gente tem um produto desenhado, inclusive, no motor da Harley. Mas por quê? A viscosidade? Não, cara, é um óleo desenhado com PAO. Ele está ali porque a Harley precisa do quê? Controle de temperatura, alta resistência a cisalhamento e longevidade. Eu uso esse óleo dentro do meu motor e sinto a diferença. Na primária, tem óleo para controlar embreagem, que é diferente do óleo do motor. Câmbio 7590 é um óleo voltado a um aditivo EP de câmbio. Então, faça o uso adequado para aquilo que você tem na sua moto. Boa. Cumpra o parâmetro. Ah, mas eu ando pouco, eu ando muito. Cara, ande como for. Deixa a moto parada, se for o caso. Mas use o lubrificante correto para que quando você for usar, ela esteja adequada para o uso que você faz. Pequeno ou grande, o uso que você faz. Boa. Vamos começar aqueles mitos porcaria. Mitos porcaria que eu escuto direto. Tem um monte de mito porcaria. Você vai me ajudar também. Tá? Vamos lá. Mas o primeiro mito porcaria que eu gosto de falar é sobre a diferença entre óleo para uso automotivo, automóvel, e óleo para uso de moto. Né? Porque eu vejo também essa contaminação. Né? Sim. Eu vejo o cara falar assim, não, o óleo de carro é mais barato, eu vou colocar o óleo de carro na minha moto e vice-versa. Não, o óleo da moto é um óleo melhor, que é um vídeo clássico que a gente estava falando, e eu pego o óleo da moto e uso no carro. Fala um pouquinho sobre a diferença de composição, de usos, e por que esse mito é um mito porcaria, vai. Vamos lá. Eu vou começar da seguinte especificação. Vamos supor que você e sua esposa calcem o mesmo número de sapato. Não dá. Vamos começar por aí. Tá bom. Esse é um problema. Não, então, assim... eu curto as analogias, mas o pessoal não curte não, cara. É muito engraçado isso. Mas não pode comparar a moto com o corpo humano. Pode, porque nós estamos fazendo aqui. Estamos falando de uso. A gente está fazendo uma analogia. Exato, e a analogia é essa. Então, os dois calçam o mesmo número. Não importa o número que seja, os dois calçam o mesmo número. Vai funcionar da mesma maneira o seu sapato para ela ou dela para você? Claro que não. Cara, se isso for um tênis e for multiuso, ele está desenhado para ser multiuso, talvez funcione. E se for um sapato de festa, onde ela tem salto e você tem bico de um sapato de couro convencional com solado reto? Então, assim,
voltando para esse processo, o óleo de carro funciona diferente porque o conjunto do carro, o que, que é? Somente motor. Ele está desenhado para trabalhar com 4, 5, 6 litros de óleo, somente com função de detergência, limpeza, recirculação e é auxiliar feito, refrigeração auxiliar feito por um sistema de arrefecimento. Óleo de carro. Óleo de moto, cumpre motor, cumpre embreagem, cumpre câmbio, não tem arrefecimento externo, o filtro é uma porcaria, que é pequeno para o fluxo que tem. Exatamente. E estamos falando, às vezes, de ter 2, 3 litros de óleo no máximo, ou 1 litro de óleo, como é a maioria das motos. São totalmente distintas as aplicações. Outra, quando você embute um controle de atrito de embreagem para controle de fricção, você penaliza algumas condições de resistência. O óleo do carro funciona a 10, 15, 20, 30 mil quilômetros, dependendo da especificação. O óleo de moto, 3, 4, 5, 6, 12, em alguns exageros de quilometragem, com outro tipo de função. Então, são totalmente diferentes, são desenhados de forma diferente. E, obviamente, para cada, com exceção, acho que da Harley, da CRF e da Montesa, que são caixas diferentes, a maioria das motos são caixas integradas que têm tripla ou quádrupla função. Ah, então o óleo de moto é melhor para o carro? Não, porque eu não tenho extrema pressão dentro do carro para engrenagem. Eu não preciso desse aditivo de engrenagem dentro do carro. São desenhos e concepções diferentes. O que você tem é níveis de qualidades e formulações de produtos que podem dar melhor performance de um carro do que um óleo convencional e igual na moto, que você pode buscar melhor performance com um pacote de aditivo melhor. É que sempre tem um abençoado, né? Eles vão aparecer, eles aparecem sempre, aos montes, né? Ele entra aqui e fala assim, não, mas eu uso o óleo do carro na minha moto há 10 anos e nunca aconteceu nada. Tem 10 anos que você está cagando a sua moto. O do carro direto na moto, por exemplo, a primeira coisa que vai falhar de novo é a embreagem. Porque o óleo do carro não tem controle de atrito na composição e a embreagem vai falhar. Ela pode funcionar no início? Pode funcionar no início. Mesmo o óleo de moto, por exemplo, existem 2 especificações para controle de embreagem dentro do óleo de moto, que é a JASO MA e a JASO MB. JASO MA varia entre MA, MA1 e MA2, que são fluxos, né? MA é um pacote, MA2 é limite superior e MA1 inferior de controle de fricção, sempre MA2 melhor, porque é o limite máximo de controle de fricção. E o JAS MB é o mínimo de fricção. O que é o JAS MB? Scooter, não tem caixa de embreagem. Boa. Aliás, não tem circuito de embreagem. Então, MB vai para embreagem, não embreagem, e MA, controle de embreagem. Então, já na moto você tem essa distinção. Não dá para você generalizar. Na moto você já tem essa distinção. Daí pegar o fluxo do carro e colocar dentro da moto, já estamos fazendo completamente errado. Mas existem gênios e loucos para tudo, né? Eu prefiro a ciência. Mitos. Vai lá, Silvinho, ajuda a gente aqui. Um mito que você escuta demais sobre óleo, assim. Uma pergunta daquela, assim, especial, né? Aquelas perguntas especiais. O que você escuta demais, assim, que a gente precisa quebrar já de cara? A primeira história da temperatura que a gente comentou aqui, né? Não, o país é tropical, a viscosidade é maior, cara. Ou, não, tem uma clássica. Não, o meu veículo já está muito rodado, eu tenho que pôr um óleo mais grosso. Cara do céu. Como é que você vai fazer essa referência? Por exemplo, eu entendo que a folga do teu motor deve estar maior porque ele está desgastado. Eu até compreendo essa parte mecânica. Mas como é que você vai aumentar a viscosidade para compensar desgaste? E como é que você vai aumentar a viscosidade colocando o fluxo de circulação interna numa viscosidade menor? De novo, você vai gerar mais temperatura, mais atrito fluido por desgaste, para compensar desgaste. Então não faz. E outra, normalmente para aumentar a temperatura, baixa a qualidade do óleo, né? Então, assim, não faz o menor sentido. Eu tenho em casa, por exemplo, tenho uma Doblô com quase 250 mil quilômetros, 270 mil quilômetros. Cara, eu nunca abri o motor dela. Óleo correto. Eu nunca abri o motor dela, não troquei uma junta. Eu troquei embreagem, eu troquei bomba d'água, eu troquei amortecedor, eu troquei freio, eu troquei vela. Eu nunca abri esse motor. Por quê? Eu sempre fiz a manutenção correta com ele. Então não tem essa de quilometragem, tem que trocar. E uso o mesmo óleo desde sempre. Uso a 530 desde sempre. Então, de novo, por que o lubrificante é ferramenta de prevenção? Porque se você fizer direitinho, você tem motor para a vida inteira. Ah, mas eu estou usando isso aqui porque eu
Eu não ando tanto, eu não sou... Independente disso, meu amigo, você tem que pensar na longevidade do motor e não no teu bolso agora. Cara, quanto custa fazer um motor de qualquer moto? É verdade. É verdade. E o lubrificante ele pode prevenir isso, ele pode alargar. Em algum momento você vai ter que fazer, pode ser que seja desgaste natural, pode ser que seja uso extremo, mas assim, quanto mais você conservar isso, mais entrega de motor você tem. Tem um dado estatístico, Ângelo, que é interessante, e o como a gente está longe disso, né? O motor de uma moto entre 150 e 250 cilindradas, até 300, ele teria vida útil até 100, 120 mil quilômetros. Uhum. A gente vê retífica com 30. Verdade. Então, assim, É raro encontrar uma moto. aí você fala, mas a moto não aguenta. Peraí, cara, você não tratou bem. Seu corpo é igual. Sai comendo porcaria o dia inteiro, você fala assim, mas não consigo emagrecer. Eu não consigo cuidar da minha saúde. Verdade. Não, você vai estragando. Então, o motor é igualzinho. E o lubrificante tem esse poder de você trazer ele para uma realidade de prevenção. E aí, mas o custo... Cara, faz o custo a longo prazo, não curto prazo. Eu tenho dó dessas motinhas 160, 150 aí, por exemplo, que assim, o motoboy que poderia estar rodando mais vezes, que poderia estar com a moto menos parada, com mais conservação da moto para durar, para aquele patrimônio, ele investiu ali, não importa quanto, ele investiu para tirar o salário dele. Ferramenta de trabalho, então mais um motivo para ele cuidar do jeito certo. Exatamente, aí ele podia fazer uma longevidade disso, não. A moto com 30 mil quilômetros tá lá parando para fazer retífica, ele 1, 2 semanas parado. Não, isso é uma burrice sem tamanho, cara, porque eu olho justamente essa relação. Né? Eu vou colocar um óleo barato porque, enfim, meu uso é na cidade, ou porque eu ando pouquinho, ou porque eu ando muito e troco o tempo todo. E aí acontece esse tipo de coisa. Você tem um desgaste maior da sobrevida do conjunto de motor. Né? Exatamente. E aí, cara, você tem que parar para fazer uma retífica de motor que é caro, não é barato, e fora o tempo que você fica com a moto parada. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o cara que não anda muito de moto. Né? O cara tem a moto e, eu ando no final de semana, e às vezes nem todo final de semana eu consigo, ando aqui uma vez por mês. É o meu caso, por exemplo. Beleza. Que tipo de moto que tipo de óleo você orienta para essa moto que fica muito parada, né? Igual, sintético. Motos de 2012, 14 para frente, cara, é semi-sintético e sintético. Vamos, de marca para marca, né? Por exemplo, o óleo semissintético, ele seria ideal para as motos até 300, 400 cilindradas. Ok, ele vai suportar ali o uso, né? Pensando nessa referência, né? 2014 para frente, 12, 14 para frente, semissintético, até 400 cilindradas. 500 cilindradas para cima, ou a própria 400 para quem quer, eu colocaria sintético de cara. Usando muito, usando pouco. Eu faço ainda uma proposta, quando eu faço palestra, eu faço isso. Cara, você tem uma CG, por exemplo, uma Hondazinha 150, fala, eu uso 1030, mas eu ponho 2050. Quer fazer um teste de performance? Usa um 1040 semi-sintético nessa moto. É um dos únicos casos que eu falo de troca de viscosidade. Você vai sentir a moto com uma pegada de embreagem mais legal, controle de temperatura melhor, sem aquele grilo mecânico em alta rotação, e o desempenho dela no dia a dia, com embreamento, aceleração, frenagem, tudo que acontece, você vai ver como a moto responde melhor. E ela respondendo melhor economiza combustível. Boa. Tá em dúvida? Não, mas o óleo é caro. Não é caro, cara. Um 2050, sei lá, vai ser um mineral para um semissintético. Hoje no mercado deve dar uns 30%, 35% de diferença de custo. Cara, eu tô falando de você ganhar 150% de performance. É a conta mal feita. Mal feita. Eu falo sempre que é a conta mal feita. Agora, vamos para um outro mito que eu escuto aqui também direto, que é o condicionador de metais. Putz, tem que falar isso. Tem que falar, Tem a gente que não falar precisa isso. falar da marca aí, porque tem uma marca bem conhecida que a galera enche a boca para falar, né? Sim, sim. E eu queria falar sobre condicionador de metais. Qual que é o quanto isso é mito, o quanto isso é verdade. Qual é a ação química de você misturar um condicionador? E o que é um... Vamos começar assim. O que é um condicionador de metal? Como é que ele é composto? Vai. Bom, eu talvez não tenha tanta informação para falar disso. Eu sei de algumas informações de mercado, mas olha, ele é um potencializador baseado em extrema pressão. Ou seja, quando você fala de controle de atrito, você tem que estar trabalhando com alguma coisa que seja relacionada à extrema pressão. Ou seja, melhorar o nível de contato entre as superfícies. Ok. O que eu conheço, quimicamente falando, que esses componentes são?
Normalmente são algum diéster, poliéster ou cloreto, alguma coisa baseada em cloro, que cloro e enxofre são aditivos de extrema pressão. Onde são utilizados? Cloro é utilizado em usinagem, ainda alguns baniram já, porque no momento do contato da ferramenta com o metal, ele ajuda nesse arraste para arrancar metal. Tá. Então, para extrema pressão, ele protege a ferramenta e retira do metal. E o enxofre, que é um aditivo de extrema pressão que vai em caixa de engrenagem, por exemplo. Como é que isso enquadra no motor? No princípio, para mim, não... Ah, mas eu notei uma diferença. Legal, teu nível de percepção baseado num nível A de lubrificante que você usava. Você já fez o teste contrário? Pega um nível de lubrificante de alta performance para ver se o condicionador também atua ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto, e aqui, perdão, gente, eu não estou falando mal do condicionador, estou falando se ele é aplicável ou não para o teu uso. Boa. Tá. A maioria dos que são baseados em cloro e enxofre, quando você fala de extrema pressão, você está falando de temperatura. Então, você precisaria estar atingindo um nível X de temperatura para atuar esses elementos químicos, né? Para que ele haja efetivamente como um controle de extrema pressão. Vamos ao princípio de funcionamento. Se você não exerce alta temperatura no teu motor, esses ativos não vão funcionar da maneira que deveriam. Primeiro ponto. Segundo ponto, se você está elevando o teu motor a esse nível de temperatura, você está fazendo mau uso do teu motor. Então, eu não sei qual é o tipo de milagre que vocês estão buscando usando esse tipo de coisa, se a base do funcionamento com um bom lubrificante já traria a proteção suficiente para isso. E aí vem a questão da pílula do milagre. A pessoa, em vez de investir em qualidade de lubrificante, investe em milagre de aditivo. Não faz sentido. Não faz sentido. Você ter a solução no lubrificante, que é o que é recomendado, e aí você deixar de lado o que é recomendado, o que é fundamental, é o sangue do motor, e aí você colocar um aditivo... Você baixa a qualidade do lubrificante, mas espera o milagre do aditivo, Exato. Ao invés de usar um lubrificante já de alta qualidade que supriria tudo isso. Esse é o primeiro ponto. O terceiro ponto é uma coisa química. É isso que eu ia te perguntar. Qual é a relação de composição de mescla que você faz do aditivo com o lubrificante? Por quê? Quando você fala quimicamente, algumas reações ativas criam cadeias secundárias de ligação química. Né? Como esse lubrificante, como esse aditivo, ele se relacionaria com esse cara? Exato. Porque Boa. só por mescla de agitação tem elemento químico que não se liga. Outros elementos químicos se ligam e formam um terceiro. Que terceiro é esse que formou? E outros só vão ligar com excesso de temperatura. E também vão formar um segundo ou terceiro elemento químico. Então, assim, eu não sei se você está formando gases ácidos dentro do teu motor. Eu não sei se você está formando uma solução corrosiva para, por exemplo, elastômeros. O que é elastômero? Vedação, borracha. Então, eu não tenho nenhuma ciência de quais são essas ligações. Eu respeito e acredito nos resultados de quem viu e acha que isso é melhor. Qual é a minha experiência com os meus clientes? Fala assim, cara, faz o seguinte... Faz o teste usando e faz o teste sem usar. Eu acho que aí faz... Sabe o que eu acho que faz sentido para esse negócio aí? Eu sempre tive essa percepção, né? Você coloca um óleo porcaria... E quer consertar. E aí você coloca um condicionador e você percebe que melhorou. Claro. E aí você atribui o lance ao condicionador. Na verdade, tudo bem, ele até pode ter ajudado na frição, porque o óleo era porcaria. Não cumpriu o papel dele. Então, você cobriu com o papel do aditivo que o óleo não fez. Exato. Perfeito, você vai ter resultado. Agora, pega um lubrificante de alta qualidade... Não, você vai ter resultado a curto prazo. Curto prazo. Né? Você melhorou um pouquinho, mas depois de um tempo é aquilo que você falou. Qual é a reação? Qual é o resultado? Quais são os dejetos que se depositam ali no motor por conta dessa reação química? Você tem uma série de coisas. Outra coisa que eu vejo demais, assim, o óleo tá usado, bastante usado, o cara já tá lá rodando pra caramba com óleo, aí ele vai lá e põe o condicionador. E aí ele põe o condicionador e fala assim, cara, como eu coloquei o condicionador, eu não preciso trocar agora, eu posso trocar depois um pouquinho o óleo. Então, mas olha a relação de custo-benefício, né? Eu não sei quanto custa um negócio desse. Caro. E quanto custa a troca de óleo? Cara, então, um dia desse eu fui olhar a relação, assim, o preço de um condicionador, ele é 2 vezes o preço de 1 litro de óleo.
É um negócio que não faz a sentido. pílula de emagrecer, cara. Eu não vou na academia, mas eu tomo um remédio de R$1.000. Eu preciso ir na academia. Assim. Eu também. Então, um remédio de R$1.000 aí serve. Pois é, cara. Mas eu acho que é um lance de percepção. Acho muito difícil que isso seja a solução, senão seria muito fácil a gente colocar aditivo em qualquer coisa e funcionar de qualquer coisa. Eu falo porque a formulação de um óleo, como eu já disse aqui no começo, a gente trabalha quimicamente para estabilizar aquele óleo, para que ele entregue aquele resultado. Cara, tudo que eu colocar ali, eu não vou ter mais a mesma entrega inicial. Boa. Então é importante deixar claro para você, como especialista aqui para mim, que a gente não está falando mal. Não, O que é a gente isso. está dizendo é o seguinte: todos os testes de fabricação e performance do óleo, né? E aí eu quero acreditar que qualquer marca de óleo seja Sim, assim, sim. né? Ela prevê a estabilização de função do óleo para aquele uso. Exato. Não há teste da fabricante com esse tipo de condicionador junto. Mas olha que interessante, assim, Então- como é que você faz? Você fala assim, não, meu óleo é bom, mas colocar isso aqui melhora. Não faz muito sentido. Não Então faz quer dizer sentido. que eu não fui bom o suficiente para fabricar meu óleo. Deve ser muito cuidado você que acha que isso realmente é a solução, porque, de novo, você está mesclando um componente químico com um componente químico que já é perfeito para Que são várias outras cadeias químicas. Exatamente. Você mescla uma coisa que você não sabe o resultado. Aparentemente você fala assim, melhorou. Cara, no curto prazo deve ter melhorado porque você tem uma viscosidade ali, você tem uma coisinha que vai lá Não sei se tirar vai o baixar a atrito, viscosidade né? ou não. Assim, eu realmente... Eu sei de alguns estudos. Aliás, tem um especialista que eu respeito muito que fez estudos sobre isso, que é o professor Edu Polatti. É um cara que eu admiro pra caramba, conhece muito. É um cara que já estudou bastante isso e ele é químico e ele fez esse tipo de reação. Então, ele tem testes químicos do que ele acha que esse tipo de elemento faz. Eu, particularmente, assim, eu fico nos critérios mais básicos. Cara, você está usando a sua moto num nível tão extremo que o lubrificante não aguenta? Primeiro ponto. Segundo, se você está fazendo isso, você está com a moto adequada para o teu uso do dia a dia, né? Perfeito. E terceiro, você realmente tem certeza que isso é a solução? Ou se você melhorar o nível de lubrificação, você vai ter uma entrega igual? Boa. Então, no dia a dia, eu mediria essas 3 coisas antes de falar que funciona ou não funciona. Mas eu pensaria, se eu estou fazendo um uso tão extremo assim da minha moto, talvez ela não seja nem adequada porque eu faço com ela. Boa, perfeito. Vamos lá, vou continuar assim, percorrendo em algumas coisas para a gente... eu vou sempre usar aqui, Silvinho, o critério geral, sabe assim? Vamos usar no critério geral, porque a gente não Ótimo. tem erro, né? Tranquilo. A gente condiciona as pessoas. O que o uso de um óleo de baixa qualidade pode gerar diretamente no motor? Bom, quando a gente fala de máquinas de média e alta potência, isso é mais perceptível. Mas, assim, um óleo de baixa qualidade, de novo, a gente vai falar de embreagem funcionando com falha ou com mau funcionamento ou com desconforto de condução. A gente vai falar de excesso de temperatura dentro do motor, ou seja, você está com a moto fria, ela é um espetáculo, ela esquenta, você perde condução, perde torque, perde potência. Desgaste interno de equipamento por atrito, por rompimento de filme, então você pode começar a ter danos internos no motor. Mas, de maneira geral, você vai perceber que a moto não entrega aquilo que ela percebe. Então, assim, a baixa qualidade de um lubrificante não certificado ou de uma natureza diferente da que o motor teu exige, vai ter perda de pilotagem de cara. De cara, você vai ter por conforto, por consumo de combustível e por segurança. São 3 coisas que vão te afetar. Então, realmente, a qualidade do lubrificante que você usa na tua moto vai interferir diretamente na tua pilotagem. Você já teve num comboio onde você pegou, sei lá, tava algumas motos, 3, 4, 5, 6 motos iguais ou da mesma marca. Quando você vai parar no posto, um colocou 10 litros, outro colocou 17, outro colocou 12. Cara, isso é performance de motor? Já. Performance motor, óleo está ligado diretamente ao consumo de combustível, não tenho dúvida, mas eu percebo bastante na perda de potência geral. Isso é fato. De novo, aquela história do quintal. Se eu tenho que fazer o mesmo trabalho num nível elevado de temperatura, eu tenho um desgaste maior. Então, assim, para entregar aquele nível, meu esforço é maior. Então, eu acabo tendo uma perda para isso. Ou eu tenho que forçar mais para chegar naquela entrega, se eu tiver muito quente,
né? Ou se eu tiver com a temperatura mais branda, eu vou dar a mesma entrega com menos esforço. Boa. Essa é a relação, é esforço versus entrega. Ah, eu estou andando com o meu coleguinha do lado aqui, nós dois estamos em alta velocidade, só que a moto dele está andando e a minha não, que a sua chegou no limite de temperatura e potência que ela não consegue superar, e muito provavelmente pelo excesso de temperatura. Boa. Muito provavelmente. Nós vivemos num mundo onde a gente fala muito de, cara, o que é falso, o que é verdadeiro, e assim, a resposta óbvia é, compre sempre nas lojas autorizadas, pererê, parará. Mas como é que a gente identifica um óleo, como é que a gente consegue fazer esse mapa? Vamos ensinar a galera, vamos educar a galera, né? Como a gente identificar um óleo falso de um óleo verdadeiro? Ensina a galera o processo de compra, vai. Gente, primeiro processo de compra é o seguinte, você está pesquisando, um negócio custa 100, você achou um por 60... Tem coisa esquisita aí. Não, mas eu vou tirar vantagem. Tá bom, alguém está tirando vantagem de você antes. Então, obviamente, vão ter diferenças de custo, pode ser por oferta, por distância. Mas toda vez que você vê algo muito fora da curva, gente, é racional. Você fala assim, por quê? Normalmente tem algo errado. Mas como é que eu atesto essa qualidade? Não ateste, não compre. Simples. Por quê? Está muito fora do padrão que você vem utilizando, cara. Carro usado, por exemplo, né? Ou moto usada. Poxa, você está vendo que está todo mundo vendendo a 40 mil. Aparece um cara vendendo a 25. Mas ele pode estar desesperado. Eu escuto isso direto. Não, estoque. Eu tinha muito estoque aqui, aí a gente fez uma promoção. Tá, mas tem algumas coisas que vocês podem observar, né? Quando vocês vão... pede lote de fabricação, porque por lote você pode entrar no saque de alguma empresa e falar, olha, o lote de fabricação tal é de vocês. Pode ser que seja o lote clonado também, mas enfim, é uma maneira de você se resguardar. Todo produtor de lubrificante tem que declarar tudo que compra e tudo que vende. Então, isso, como produtor de lubrificante, a gente tem esse compromisso com o mercado. Basicamente, observar detalhes de embalagem, selos de gravação, tampas, que nem sempre, algumas são padrão, mas às vezes são personalizadas, altura de frasco, tipo de plástico, tipo de etiqueta, mas toda etiqueta tem que ter número da ANP, lote e horário de fabricação. Então, é uma maneira de se resguardar, mas... Essa coisa do online, principalmente, gente, eu tive recentemente uma reunião com o pessoal do Mercado Livre, inclusive, que a gente tem loja oficial lá. Uma das coisas que eles estão fazendo é verificando idoneidade de origem de produto. Então, assim, começou a rastrear lá, tem um cara muito fora da curva, falou, nota fiscal de compra. Boa. Então, o próprio Mercado Livre já está tentando trabalhar nisso. Mas, assim, desconfiem, gente. Mesmo aquela tua loja que está te oferecendo 1001 vantagens, observa se aquilo realmente... E outra, normalmente pirataria ou clonagem de produto, ela tem a ver com aquilo que se vende muito fácil. Dificilmente alguém vai clonar um produto de performance, porque... sintético, né? Não dá nem para clonar, porque o cara não tem tecnologia para produzir. Mas onde é que o cara vai? No produto mais conhecido e no produto que vende mais fácil. Cara, desconfie. Já é conhecido demais e vende fácil demais, provavelmente ali tem alguma fraude. Boa. Vamos falar de validade, porque óleo tem validade. Né? A ANP exige. Não, teoricamente não. Não, teoricamente então... não. Em uso sim, em frasco não. Isso é muito importante. Eu ia falar sobre a ANP exige. Exige. São 5 anos, de acordo com a ANP, por regulamentação, para tentar ter um equilíbrio de mercado. Senão você fica com óleo lá, faz a produção e não vende e... Não faz sentido. Então, a gente não pode falar que o óleo fora da validade ou está dentro da validade. Como é que fica esse lance da validade na Por aplicação respeito à norma, a gente tem que manter a validade. Por isso que a gente tem um ciclo de produção constante. Então, dificilmente você vai pegar um lubrificante da Repsol com 2, 3 anos de uso. É muito raro isso acontecer. A gente tem um ciclo bastante longo. A ANP exige que tenha pelo menos 5 anos para manter mais ou menos esse mercado ativo, o que é legal por parte deles como órgão regulador, mas que, de fato, o que a gente tem que ter atenção é, cara, você está com o óleo dentro da moto, você não está andando com a moto em 6 meses, troca. Eu preciso trocar. Troca porque, assim, como ela está em deposição e ela está estável, o que acontece é que você tem uma fase que a gente chama de fase vapor. Não chega a ser fase vapor, mas é o que é a parte
em contato com o ar do teu motor, como ele não tem circulação, você pode ter ali acúmulo de umidade e poeira, mesmo com o motor fechado, por conta de micro respiro e coisas do gênero. E se você não usa nesse tempo, não vai te fazer falta fazer uma troca de óleo desse conjunto mecânico. Ah, mas é um gasto. Cara, pensa duas coisas, né? Se você acha que isso é um gasto, o que é a moto parada por 6 meses? Verdade. Né? A não ser que seja um colecionador e tudo mais, que aí o pessoal às vezes até tem rotina. 8 meses, 1 ano, às vezes fica trocando. Mas normalmente você tem a moto para circulação, né? Então você precisa ter ela constantemente agitada e tudo mais para que você possa, inclusive, manter as partes internas com a proteção lubrificante para que não haja oxidação. Boa. Então essas são as dicas aí, mesmo com a moto parada, pelo menos a cada 6 meses, fazer a substituição para que ela esteja pronta para quando você quiser usar. Maravilha. Fala um pouquinho sobre filtro. A necessidade e a importância de você trocar o filtro. Eu também vejo demais, né? O cara vai trocar o óleo, acabei de trocar o óleo. Ah, não toca esse filtro não, ele segura mais um pouquinho aí. Troque toda vez. Por quê? Principalmente quando você vai trocar marca de lubrificante, aquilo que a gente falou no início, né? Você vai trocar, às vezes um tem mais detergência que o outro. Quem que sofre com isso? Gente, o único dispositivo de segurança dentro de um motor que você tem para garantir qualidade de uso é o filtro. Por isso, escolham um filtro de boa qualidade. Né? O filtro, ele não está ali de enfeite, né? E o filtro, eu não sou especialista, mas conheço alguma coisa. Você tem tramas técnicas diferentes, né? Então, aquela malha que está ali dentro, ela não é enfeite. Ela realmente, aí você tem malhas por filtragem absoluta, ou seja, ela é desenhada para passar um nível X de partícula. A partir daquele tamanho de partícula não passa mais nada. Então, você pode ter saturação, mas uma melhor limpeza de motor. Existem malhas de filtro muito abertas que ela, na verdade, ela faz o tipo de filtragem por deposição, ou seja, a sujeira vai passando e vai parando e a sujeira ajuda a filtrar, né? Que eu falo filtro por manta ou deposição. E existem filtros que são simplesmente um pedaço de papel. Então, assim como o lubrificante, a qualidade do filtro que você usa na tua moto, inclusive, e eu já peguei moto assim, deu falha de lubrificação porque o filtro estava saturado ou não tinha fluxo. Então, a qualidade do filtro e a troca do filtro, de novo, ela tem que ser junto com o óleo. Trocou o óleo, troca filtro. E a qualidade do filtro que você usa vai dizer quanto tempo mais de motor você vai ter. Porque um filtro ruim vai deixar passar sujeira. Né? Ah, mas é pouquinha coisa do óleo. Eu já vi motor travar por uma fagulhinha de metal. Que subiu no lado errado, deu contrafluxo, deu contraponto no pistão, o pistão bateu na parede, arrancou mais metal, aumentou o atrito, rasgou e vai. É uma escala. Toda vez que você tiver metal circulante, você vai ter rompimento de filme e aumento de temperatura. Aumento de temperatura gera cisalhamento de filme de lubrificação, que gera mais contato metálico com mais aumento de partícula. Vai crescendo, a história só vai crescendo e vai gerar um desgaste ou até um rompimento do motor. Então, o filtro ele é muito, muito importante que vocês tenham. Mas um filtro é 10, o outro é 100. Cara, não estou falando para você usar o de 100, mas não use o de 10. Boa. É só isso. Porque Boa. faz diferença, tanto no fluxo de circulação quanto na qualidade de filtragem. Como é que a gente determina se um óleo está contaminado? E quais são as formas de contaminação do óleo? Bom, internamente, todo óleo de moto ele é contaminado por combustível, naturalmente. Por isso que eu falo que os 30% é preventivo, né? Porque quer queira, quer não, o motor da moto ela acaba tendo essa condição de ter, para quem ainda não percebeu isso, às vezes vê sua moto, você anda bastante com ela, vê lá se você não vai abrir o botijão do óleo e não vai cheirar combustível. Não, é normal, isso acontece. Esse contato com o lubrificante e com o combustível, e o combustível tendo a etanol na formulação, faz uma oxidação superficial do óleo deteriorar um pouco mais rápido. Então, se oxida um pouco mais rápido. Então, esse é um tipo de contaminação natural de todas as motos. Isso acontece. Por isso, a primeira recomendação de troca com menos quilometragem. Outros níveis de contaminação, particulados. Da onde vêm esses particulados? Primeiro, entrada de ar com filtro de ar inadequado. Então, você pode ter acúmulo de particulado dentro do motor pela própria entrada de ar e você ter uma
uma deposição por esse residual de combustível e deterioração de componentes que entram por aí. E cisalhamento do filme de óleo gerando contato metálico. Quando é que você observa isso? Quando você tira um pouquinho do óleo e começa a ver limalha ou começa a ver reflexo colorido no óleo, assim. Tá. Não é para ter isso, né? Se tem, é que você tem que estar preso no filtro. E se isso não está preso no filtro, está circulante, provavelmente você está tendo um ciclo de desgaste dentro desse motor. É muito fácil. Água é muito raro, porque a moto é difícil você ter essa contaminação. Mas, eventualmente, se acontece, ele automaticamente altera a coloração do lubrificante, tornando ele mais terroso, mais leite, com café com leite, assim. Menos escuro, mais café com leite. Aí a contaminação por fluido, por emulsão, que a gente fala, né? A água entrou ali e mesclou. Então, normalmente, na moto é isso que você vai ter. O mais comum, realmente, é combustível, que acontece em todas. O segundo mais comum é particulado metálico. Onde é que a gente tira o particulado metálico? Por exemplo, se o filme de óleo não é suficiente para uma extrema pressão no câmbio, há contato metálico na cabeça de engrenamento e esse contato metálico forma uns fiozinhos de metal reto. Onde é que a gente vê muito isso, cara? BMW e Triumph. Aquele botijão magnético. Sei. Quando você vai tirar ele ali embaixo, parece um porco-espinho ali embaixo. Sei. Muito provavelmente o óleo chegou no limite de cisalhamento e o contato de cabeça de engrenagem está gerando um desgaste. Então, a qualidade do óleo para aquela máquina não está adequada. Boa, boa. Explica, vamos falar sobre alguns termos que eu acho que são importantes, né? Vamos só esclarecer aqui. Cisalhamento. O que é cisalhamento? Para a galera não saber. Legal. Rompimento do filme. O que acontece? O que é o filme? O filme de lubrificante é a camada de lubrificante. Então, imaginem o seguinte. Existem duas partes em contato, ou que deveriam entrar em contato ou não deveriam, e o lubrificante é essa proteção. Então, o filme de lubrificação é esse residual de óleo que fica para que uma parte não entre em contato com a outra. Depende da resistência e do tipo de esforço que esse maquinário está fazendo, esse filme ele vai ter uma compressão máxima, então ele vai chegar num filme de lubrificação idealizado, e quando esse óleo não é resistente o suficiente, ele rompe e acontece o quê? Contato de superfície. Esse contato de superfície gera as limalhas metálicas. Tá? O cisalhamento é o rompimento dessa camada de lubrificante, gerando o contato entre superfícies. Isso só pode acontecer em engrenagem, cilindro, anéis com cilindro. Pode acontecer, por exemplo, no mancal, na biela, embaixo, quando você tira esse filme de lubrificação, tira essa camada de lubrificação e ela roda dentro dela mesma. Tá. Então, o lubrificante ele tem que manter as superfícies separadas. Quando a gente fala cisalhamento, é quando chegou na extrema pressão disso, ele já não suporta ou por ação química ou por ação mecânica. Química, qualidade do óleo. Tá bom. Ação mecânica, esforço do motor. Esse filme rompe e o contato entre superfície acontece. Toda vez que esse contato entre superfície acontece, eu gero aumento de calor dentro do sistema. O aumento do calor faz esse filme de lubrificação reduzir mais ainda. Aí o número de contato aumenta mais ainda. É um ciclo de crescimento que acontece. Então, quando a gente fala de cisalhamento, é a resistência do óleo. Perdeu propriedade. Perdeu propriedade. Então, o cisalhamento é o romper do óleo. O óleo rompeu e as superfícies entraram em contato. Toda vez que a superfície entra em contato, gera calor. Desgaste. Toda vez que gera calor, pode gerar fagulha. Toda vez que tem fagulha, aumenta o calor, porque aumenta o atrito e rompe mais o filme. É um ciclo vicioso. Boa. Perguntas cretinas aqui. Eu também escuto. Mistura de óleos. Misturar tipos de óleo. Nunca é bom. Tá. Outra vez, assim como no aditivo... lembra que eu falei que a moto pode ter 10 comportamentos diferentes? Assim, tem 1 litro aqui, desse aqui. Sobrou aqui 1 litro daquele lá. Vamos misturar um com o outro, porque é tudo óleo. Então, a viscosidade pode ser a mesma, porém a natureza do composto de aditivo de um para outro pode não ser compatível. É menos ruim quando isso acontece na mesma natureza de óleo, ou seja, sintético para sintético é menos ruim, mas também não é adequado. É emergencial, é o que tinha, eu preciso completar a viagem. Beleza. Fez esse ciclo, automaticamente para e troca por uma única marca. Em hipótese alguma, misturar naturezas. Ou seja, eu estou usando um sintético, eu tenho esse mineral, ou esse semissintético. Ou estou usando um semissintético, eu tenho esse sintético, ou tenho esse mineral. Nunca fazer isso.
Se é emergencial, mantenha a natureza do óleo para completar. Se não, faça o contrário. Substitua tudo. Mas aí por quê? Por que não misturar a Porque natureza? exatamente você não tem a compatibilidade química de saber o que vai acontecer com aquela reação. Ah, mas é da mesma marca. Tá ótimo, amigo. Mas um fez uma formulação, uma estabilização A e o outro fez a estabilização e formulação B. Quando você coloca isso tudo junto, cara, é um terceiro elemento que ninguém sabe o que é. Você quer ver uma coisa que isso pode, as pessoas podem me julgar por isso, mas eu não concordo e acho que é uma prática que não é adequada. Óleo de suspensão. O cara fala assim, eu tenho um 10 e um 5, eu misturo e faço um 7,5. Cara. Santa mãe de Deus, cara. Já ouvi esse tipo de coisa? Muito. Cara, não é possível. Sim, é. Em vez do cara utilizar... Porque assim, óleo de suspensão, até entrando nessa vereda, eu estudei muito, hoje eu lidero o projeto de desenvolvimento na Espanha disso. E estou falando isso com uma certa propriedade, aliás, apoiado por alguns caras que eu respeito muito no mercado, que me ajudaram a chegar nisso. Se você pegar 10 marcas de óleo, 5W, pasme você vai ter 10 comportamentos de suspensão diferentes. Os únicos que você podem se direcionar é a Showa e a Öhlins. A Showa e a Öhlins, ela fala assim, olha, a 40 graus tem que ter 22, a 40 graus tem que ter 32. Ela segue esse padrão. Isso é um primeiro passo. O segundo passo é o índice de viscosidade, é o quanto esse óleo resiste na variação de temperatura. Outra vez, o índice de viscosidade vai dizer sobre qualidade de produto, principalmente em relação à temperatura. E aí você pega, por exemplo, um 5W de várias marcas, para você ter uma ideia, a 100 graus tem produto que entrega 4,9, tem produto que entrega 3,1. Puxa vida, que diferença. Como é que você vai mesclar esses caras simplesmente porque um chamou 5, o outro 10 e fala, não, agora eu tenho 7,5. Cara, tem 7,5 que é 4,9. Peraí, então eu posso usar um 5 dessa marca que é igual ao 7,5 da outra? Sim. Então, cuidado, a especificação técnica tem que ser por trás, não tem que ser no título, tem que ser na ficha técnica. E essa mescla, cara, assim, tanto para motor quanto para outras funções, não dá. Tem um negócio que chama CRQ, que é o Conselho Regional de Química, que forma um profissional que chama químico, que ele fez uma formulação. Isso. Se você não tem CRQ, não faça mescla química. Boa. Função do óleo na tipologia de motores. Vamos falar sobre motores refrigerados a ar e motores refrigeração líquida. E aí, como é que o óleo se comporta? Qual que é a função? Qual que é a beleza de um óleo nesse tipo de... Tem um detalhe, cenário. Ângelo, que é interessante. Quando a gente fala da refrigeração líquida das motos, você já reparou que nem todas têm canalização interna? Ela é uma refrigeração auxiliar. Ela não é igual no carro, que ela passa por dentro do motor e faz a refrigeração. Exemplo disso, a Harley, por exemplo. Mas a Harley tem refrigeração líquida, não, auxiliar externa. A canalização da lubrificação dela vai por fora. Então, ela ajuda. Assim, funciona melhor do que sem? Não sei, ela teria ali a sua peculiaridade, porque é mais um elemento mecânico em rotação que tira a potência do motor para girar. Uma bomba de recirculação, por exemplo. O óleo em si, de novo, eu não tenho um óleo para uma moto com refrigeração e uma sem refrigeração. Eu tenho um óleo que ele deve agir nos dois extremos de funcionamento. Boa. Obviamente, você vai ter cada motor desenhado para um tipo de comportamento que vai favorecer mais ou menos, mas a qualidade do óleo em relação ao nível de variação de temperatura, ela tem que ser suficiente para com e sem refrigeração. Pode ser que com refrigeração você tenha algum tipo de comportamento um pouco melhorado, mas levando o princípio que a maioria da refrigeração é externa, auxilia, mas não resolve. Tá. E o óleo tem que ser capaz de suportar as duas condições. Então, eu acho muito difícil que seja determinante para a performance a moto ser ou não refrigerada. O que eu acho que ela faz é auxiliar uma deficiência de recirculação de ar. Né? Aí sim, eu acho que ele dá alguma sobrevida. Mas o lubrificante vai ser o que vai sofrer sempre. Eu fiz essa pergunta porque essa também é uma colocação clássica que eu uso, que eu escuto, né? Eu escuto bastante. Não, esse óleo aqui, porque esse óleo aqui é específico para motos refrigeradas. Não há.
Não há. Não tente me enrolar. Não há. Não De enrole novo, o povo não há. daí, seu fanfarrão. Porque não tem óleo para moto a ar e óleo para moto líquida. É isso. Não, é um cara que ele vai ser robusto o suficiente para atender as duas. Aí esse cara Boa. tem qualidade. Ótimo, excelente, excelente. O que mais, Silvinho? Momento da Repsol no Brasil. A gente pode esperar algum tipo de lançamento, alguma coisa específica, alguma ação de crescimento. Qual que é o momento da Repsol agora? Quais são as coisas para o futuro? Se você puder contar. Se você não puder contar, não tem problema nenhum. Mas, enfim, o que a gente pode esperar da Repsol aí para o mercado brasileiro? Cara, a gente tem olhado o mercado brasileiro desde sempre como um mercado de investimento, né? A Repsol acredita muito no mercado, a gente acredita muito que tem muito para fazer ainda. Esse trabalho de informação, principalmente em duas rodas, a gente tem feito bastante. Tem o nosso embaixador, o Alexandre Barros, que tem nos auxiliado bastante com esse nível de informação. A gente vem trabalhando junto com pessoas que entendem no mercado de duas rodas, no sentido de provar que o produto é eficiente, né? Então, eu não tenho aqui um trabalho de falar da marca A ou B. Eu tô falando assim, cara, o que você faz de uso e quais são as suas dificuldades? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Legal, no meu produto ele pode te auxiliar até esse ponto, então faça a prova. A gente trabalha muito em cima disso. Hoje a gente está envolvido com, por exemplo, a equipe do MotoGP 1000 do César Barros. Então lá tem, acho que são 2 Yamahas e 2 Ducatis. São máquinas que exigem muito, então a gente está usando também como banco de provas. O próprio Alexandre Barros, os preparadores de Harley, que é um mundo que também eu gosto muito, estou envolvido. A gente participa de todos os drag races, quer dizer, são Harleys que além do esforço normal, já ou tem nitro, ou tem turbo, enfim, e a gente está lá sempre encabeçando o pódio com a galera. Então, o nosso laboratório é a experiência das pessoas. E isso é uma coisa que a gente sempre acreditou e esse feedback de aprender junto com o mercado é algo que a gente sempre investiu. Fora esse investimento, a gente também tem corporativamente investido no Brasil. Lembrando que a Repsol é uma empresa energética, então a gente está buscando oportunidades em outras áreas, além do lubrificante. O lubrificante tem essa notoriedade por causa do MotoGP e a gente está lá há 30 anos com a Honda. Sim, gera um nível de expectativa em relação ao que a gente apresenta, mas o que a gente tem buscado realmente é mostrar o valor da marca, saber aquilo que ela pode entregar para cada marca. Poxa, algumas marcas conhecidas que têm, não são problemas, são condições crônicas, né? Por exemplo, como o óleo da Repsol se comporta numa Harley, como o óleo da Repsol se comporta numa Ducati, que para o usuário de Ducati ele vai se reconhecer talvez com essa condição de, poxa, não entrou neutro, pulou marcha, tal. Uhum. É uma coisa que a gente ouve da marca. A facilidade na troca das BMWs e Triumph, aquele câmbio um pouco mais duro, você vai lá e, poxa, converte a moto com uma troca de óleo, é possível? Sim, é possível. O óleo adequado para o motor certo, você vai observar. Para quem pilota e gosta da moto, você sabe, você sente, poxa, isso aqui é duro, isso aqui é ruim, esse desenvolvimento de velocidade estava pior ou melhor. Então, a gente tenta contribuir justamente nessa experiência do usuário, que é o nosso foco. Então, estamos trabalhando bastante com comunicação de produto, ampliando a rede de distribuidores. Recentemente, abrimos nosso canal online para dar mais acesso para as pessoas aos produtos. E essa visita ao mercado, essas aberturas, mais uma vez agradecendo vocês aqui para poder falar disso, porque tem coisa que você tem que provar. Né? Eu sei que gera esse medo de mudança, né? Poxa, há 20 anos que eu trabalho com essa marca, né? Mas, olha, se você quiser eu diria o seguinte: você quer testar a qualidade dos produtos da Repsol? Começa por 2 pontos muito simples que não vai alterar tanta coisa na sua vida: o óleo de suspensão e os sprays de corrente. Faz a prova com isso. Se você não gostar do resto, nem vai para o motor. Então, a nossa proposta é exatamente essa, a experimentação. E a gente tem feito realmente um trabalho orientativo nisso. Experiência, que a experiência é um negócio que ninguém pode dizer da sua. Você vai ter a tua experiência com a tua moto. Você sabe como a tua moto se comporta. E aí você pode ver que um lubrificante pode fazer diferença? Muita. Muita diferença. E a nossa proposta de trabalho é essa, sabe? Trazer essa experiência, mesmo dos produtos mais básicos, minerais que a gente falou muito de sintético aqui, mas tem um mineral. Mas como é que eu vou ver qualidade em óleo mineral? Sabe qual é uma das coisas que chama mais atenção em óleo mineral hoje, mesmo usando errado? Volatilidade.
Você vai, eu ando 1.000 quilômetros, eu pus 1 litro, eu não tiro nem 600 ml. Tá, prova o nosso produto. Mesmo que você esteja usando de uma forma inadequada, faça a experiência com o produto da Repsol, você vai ver a diferença. Na parte do semissintético, pô, mas como é que eu vou perceber de novo, gente? Embreagem. Embreagem ela vai denunciar ela vai te dar um comportamento de moto totalmente diferente. E na nossa linha Master mesmo, a nossa linha Race, né, que é a linha topo de gama, a entrega dela você vai perceber embreamento, troca de marcha, temperatura de motor. Então a nossa proposta é que as pessoas experimentem isso. Você vai ver como a moto fica mais divertida. Eu falo que o lance da moto é ela ser divertida pra gente, né, cara? Finaliza falando um pouco da linha de lubrificante para corrente, que é uma coisa que, assim, me permita, pouca gente sabe, não é? Porque a gente tem uma linha aí que é famosa no mercado, de lubrificantes, não sei o quê, e a gente não se dá a oportunidade de conhecer lubrificantes diversos para corrente, né? Cara, e a importância disso, né? Porque um conjunto de relação, de novo, ele é deslizante, ele não é... Aliás, ele é rolante, ele não é por arraste, né? Então, você não... um conceito da relação de corrente é muito importante aqui. Notem que quando eu faço a tração do eixo motor para o arraste da moto, é um movimento circulatório. Então, aquele roletinho da embreagem, ele tem que rolar. O que a gente vê o pessoal fazendo? Enchendo lubrificante, vai para o pneu, super inseguro, suja a roupa. Se pegar a banda de pneu, você pode cair numa curva. O lubrificante que a gente desenvolveu foi a base de Teflon. Então, é óleo sintético com Teflon. E por que o Teflon? Lembra da história da panela? Ele repele a sujeira. Então, você não precisa passar muito. Você tem que garantir que o eixo do rolete esteja lubrificado. E o Teflon, como ele repele água e poeira, não vai fazer o travamento do rolete. Então, uma pouca camada de lubrificante faz você ter uma longevidade de corrente maior. É importante isso, tá? Até para o motoboy. Motoboy que usa óleo queimado ali... graxa branca, um monte de coisa ali que o cara fala assim, poxa, mas o que é isso? Não precisa. O que você precisa é lubrificar o eixo dentro do rolete da corrente. Por fora você não precisa ter aquele excesso de graxa ou óleo, né? Então a gente tem 2 sprays, um com alta carga de Teflon e outro com menos Teflon. Um mais para o uso do dia a dia e um mais para o uso severo, que exija mais temperatura. O Teflon ajuda em temperatura também. Fora isso, a gente tem um produto interessante que também tem a ver com segurança, que é um limpador de disco de freio. E ele também serve para manutenção de contato elétrico. É uma coisa que ninguém faz, cara. É uma coisa que ninguém faz. Aliás, sabe aquele assobio que dá na pastilha? Não sei. E o pessoal tem medo de mexer no disco, né? Porque fala qualquer coisa que eu passar aqui... Não, ele é secativo. Ele é solvente, secativo e não agride borracha. Boa. Então, você passa ali... A minha Boulevard, ela tinha tambor atrás, né? Fala disco, mas ele limpa tambor também. Eu passava ele porque era normal, quando ela ficava um tempo parada, ela dá aquele assobio na frenagem do tambor. Cara, eu passava aquilo, saía aquele caldo preto, dava um tempinho, secava tudo, eu saía com a moto, 0 assobio. Como é que aplica, então? Vamos começar pelo aplicação simples. Não, vamos aplicar a lubrificante para corrente. Corrente, primeira coisa, usar e a gente tem também um desengraxante solvente secativo, para fazer a limpeza da corrente antes. Por que a limpeza da corrente antes? Para você tirar o que você tinha lá, fazer uma higienização dos roletes para que eles girem livremente. Então, você faz esse desengraxe com spray mesmo. Limpou, secou, dá um tempinho. Por que é importante secar? Para que o solvente seque por completo, deixa ali parado. Vem com o teu spray, 2, 3 passadinhas de volta completa, só, mais nada. Não é 2 horas espirrando spray ou colocando 1 quilo de graxa. A lubrificação ela é simples. 2, 3 passadinhas ali, dá um tempo de cura de 15, 20 minutos, a sua corrente está lubrificada. Você pode fazer o rolê que você quiser. Mas de quanto em quanto tempo eu faço isso? Você pode fazer de acordo com o fabricante. Tem fabricante que fala aqui de 1.000 quilômetros, tem fabricante que fala mais. Mas assim, vai fazer um rolê. Faz essa preparação uma vez por semana, se quiser, uma vez cada 15 dias. E pegou chuva, limpa de novo e faz a aplicação outra vez. Você vai ter relação de coroa e pinhão por muito tempo. Muito tempo. E a limpeza do disco de freio? A limpeza do disco é regular. Acho que a moto ficou parada, ou você vai fazer uma viagem, ou voltou de uma viagem, aplica o spray, automaticamente vai descer. Ele é secativo, ele não deixa residual. Você vai limpar e teu freio está pronto para uso. O que é legal da limpeza do freio?
é comum que a sujeira acumulada no disco do freio, ela vire depósito na pastilha, por isso começa a assobiar. Por isso que você perde a aderência de frenagem. Pelo acúmulo de sujeira mais temperatura. E a gente, às vezes, tem a tendência de ficar com ele um pouco mais pressionado ou não. Gera uma zona de calor onde aquela sujeira impregna na pastilha. Boa. Depois que impregnou, não tem muito o que fazer. Mas se você tirar a sujeira do disco, você evita que ela acumule na pastilha. Boa. Então, são dicas aí de manutenção simples que você pode fazer em casa, ter o seu sprayzinho lá, mas que dão longevidade tanto para a corrente quanto para o sistema de frenagem muito grande. Sensacional. Será que a gente cobriu tudo? Acho que cobriu, né? Cobriu, pelo menos botar tudo a gente não cobriu, mas cobrimos uma boa parte, né? Acho que talvez a gente podia falar o último tema que algumas motos têm e a gente não dá a devida importância, que é o cardan. Bora. Então bora fechar com o cardan. Vamos lá, vai. Dá um apanhado geral de cardan Para aqui. quem tem moto com cardan, é um sistema interessante, é mais pesado na moto, mas ele exige uma lubrificação também específica. O cardan não é eterno, assim como correia e corrente. E o que você busca fazer no cardan? O cardan ele é um transmissor de força, é como se fosse uma caixa de engrenagem. Então vai óleo ali dentro. A gente sempre indica usar óleo sintético ali, por quê? Principalmente em marcas como BMW, é comum você ter o acúmulo de temperatura ali e depende de como o cardan está, fazer uma fase vapor com o óleo, com a água do ambiente. Muita BM estragou por isso há um tempo atrás, falta de revisão do engraxamento dos eixos, do engraxamento de rolamento e do óleo. Então, assim, é uma parte importante, precisa sim fazer manutenção. Eu indico que a manutenção seja feita aí próximo dos 10 mil quilômetros de forma preventiva, né? Tem gente falando mais, eu faria cada 10 mil. Dá trabalho, só que você tem um sistema que quase é eterno, né? E sim, faz diferença na saída, barulho, por exemplo, é que a gente às vezes não se dá conta. Às vezes a moto parece problema e a gente acha que tudo é escapamento. Mas não, você vai sentir vibração, você vai sentir a moto prender um pouco mais para sair. Então no cardan você tem essa peculiaridade dele responder no tracionamento da moto um pouco melhor, um pouco pior. E aí realmente é hora de parar e fazer a manutenção. Manutenção, vá no especialista, porque você tem um alinhamento, tem que engraxar o eixo em cima, embaixo e o rolamento de entrada, os 3 pontos. Faz a substituição do óleo, você tem cardan vários e vários quilômetros aí. Entre 10 e 15 mil quilômetros você faz, realmente o óleo que vai específico ali é um 75,90 para a caixa de engrenagem, como se fosse um diferencial de carro mesmo. Só que você tem uma segurança de uso e de pilotagem muito, muito longa. Uma longevidade muito grande. Boa. Sensacional. Fechado. É isso? Fechamos? A gente tirar a dúvida da galera de óleo, claro que vai vir. Você tá ligado que vai vir de tudo, né? As dúvidas. Mas é isso que é legal, né? Vai vir assim. Tudo que gera curiosidade, conhecimento, isso é legal fazer aí. Não, o critério que a gente usa, cara, a gente não tá vendendo uma verdade, né? A gente tá trazendo um fato baseado em processos fabris, processos de qualidade, processos que são métrica do mercado. Então, não tiramos fonte, tiramos da nossa cabeça. Ao contrário de alguns mecânicos que tem aí, porque os caras... resolveu desse jeito, é melhor não mexer e vira verdade. Cara, né? não é assim. Então, ó, é um episódio que é justamente para a gente tirar um monte de mito, né? Então, mito de temperatura, mito de tropicalização do óleo, não existe isso. O uso do óleo de performance, que a galera acha que é performance, é velocidade, é pista. E não é performance, quando a gente fala de performance, é melhoria, ajuste, arredondamento da função do motor. Então, isso é performance, né? Especificações, aditivos, condicionantes. Cara, a gente falou de... Eu acho que, assim, basicamente, as asneiras que eu escuto... A maioria delas a gente conseguiu. Elas foram bem cobertas aqui. Para você se informar. Essa é a ideia aqui do negócio. Silvinho, será que ficou alguma coisa de fora? Acho que não, né? Não sei. Acho que a gente foi fluindo. Eu acho que curiosidades por marca daí fica para um próximo bate-papo. Eu acho que vai. Nós temos tudo para voltar de novo aqui. Quando quiser, é um prazer. Aprofundar ainda mais e assim vai. Né? Cara, de novo, muito obrigado pela sua vinda, pela sua presença, pela sua simpatia. Por nada. Ó, Silvinho chegou aqui cedo, né? Já são muitas horas aqui
porque a gente ficou batendo papo no café, bateu papo aqui antes de começar. Cara, então você é um cara simpático. Não, obrigado. É um cara que é um cara fácil de lidar. Isso aqui que é importante, né? E é um cara que está disposto sempre a ajudar. Eu acho que esse espírito das marcas tinha que ser uma constante. Tipo, cara, legal, mas eu sei e eu vou ensinar. Que é o que você acabou, que você começou falando, a sua fala inicial foi essa, cara. Eu sei e o meu objetivo é ensinar, né? E olha que legal, a gente trouxe um especialista da Repsol, né, que terminou falando sobre óleo como uma condição geral. Isso é que é importante. E aí, com o que você aprendeu, você pode usar, inclusive, para outras marcas. Sim, é uma claro. condição geral de óleo, né? É o que eu falei aqui, não é uma verdade da Repsol. Se você fizer isso bem aplicado na sua moto, você vai ver que você tem condição de ter com vários... são várias marcas que possuem qualidade superior no mercado hoje. Graças a Deus a gente tem isso. Eu sou só mais um competidor nesse mercado. Tenho o meu valor para aportar, mas você pode fazer isso. Se você esquecer rótulos e aplicar esses conceitos no seu dia a dia, você vai poder observar essas coisas. Sensacional. Obviamente, de uma marca para outra, você tem algum tipo de desempenho melhor ou pior, mas que isso é nada do que foi conceituado aqui é no produto Repsol, é na condição de produto. Boa. Então, se eu puder com isso ter ajudado as pessoas, para mim tá ajudou. Satisfação enorme. É isso que eu estava falando. Você não é na aula direcionado, é alguma coisa geral, né? E, a propósito, a gente tem alguém da Repsol. Então, cara, quando você fala de uma coisa geral e que se aplica muito bem dentro do conceito fabril da marca, a gente tem a fome com a vontade de comer. É isso aí. Não é isso? Então, tá bom. Então, espero que você tenha curtido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes que o Douglas ali, ele não tá nem aí pra mim, ó lá. Olha lá. Ele tá ali. Eu tenho uma brincadeira com a galera, que a galera que chega aqui, eu falo assim, cara, eu quero trocar minha moto, né? E aí, assim, você me conhecendo agora, sabendo... enfim, a gente tendo esse bate-papo, conversando ao longo dessas horas aqui, que moto que você acha que eu devo trocar? Que moto você acha que combina aqui? Vamos lá. Sua opinião. A minha opinião... É que a gente tem um ranqueamento aqui, você entendeu? Cara, eu sei que você é um cara que gosta de Harley e eu te vejo em cima de uma Softail, cara. Eu acho que uma Heritage Classic, boa, algo por aí. Eu acho que seria isso. Tá bom, então ponto para Heritage Classic é uma moto que eu gosto, cara. Eu gosto muito da Deluxe, cara. A minha era Deluxe, mas a Heritage eu acho que, não sei, talvez... É que já me deram de tudo que você imaginar aqui. Já tem um ranking tá gigante aqui, você entendeu? Então ponto para Heritage Classic. Vamos que vamos. Muito obrigado mais uma vez. Beleza. Galera, fala tchau pra galera ali, Silvinho. Obrigado. Até o próximo episódio. A gente se vê com mais informação, com mais conhecimento, né? Conhecimento, vou usar a fala do Silvio aqui, né? Tem informação e falta conhecimento. O que é conhecer o negócio, né? Se informar, buscar informação e fazer uma conexão daquela informação com o uso. Vulgarmente falando assim, pega a informação e joga na prática e tem um conhecimento. Basicamente é isso, né? Então, espero que você continue se informando, né? Saia daqui com um conhecimento para você aplicar no seu dia a dia e falar, cara, aprendi uma coisa legal lá no Tô de Moto. Esse é o objetivo, que eu tenho certeza que você não vai mais colocar óleo porcaria nem fazer besteira por aí e vai trocar o óleo do jeito certo. Legal. Eu também tenho que fazer isso. Aquele abraço. Valeu, Silvinho, mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Angelão. Vejo vocês no próximo episódio. Vambora.